um grande abraço a todos, muito boa tarde. Começa o Concentração de Guarani Santos depois desse Mundial, cobertura completa da rádio e da TV Bandeirantes. Vamos direto então às informações do Guarani. São 15 horas e 22 minutos e imediatamente... Alô, Marcos Luiz. Sim, tudo bem, Edu Pinheiro? Um grande abraço ao amigo, tudo bem, graças a Deus. Vamos às escalações. Sim, o Guarani tá pronto, 30 Kozlinski, 2 para Matheus Ludic, 14 Hernando, 34 Derlan. E a novidade aqui, ó, Matheus Pereira com a número 16, estreia na equipe, ele que veio do Cruzeiro. Meio campo, Bruno Silva, capitão do time meia dúzia. Outra novidade, Índio recuperado da Covid em lugar do Eduardo Persson. Vai com a 23, mais uma aqui para o início do jogo. Sai o Madison, entra Giovanni Augusto com a número 10. E na frente, sem novidades, 97 Thiago, 7 para Júlio César e 11 para Lucão do Break, Edu. Então é o seguinte, novidade, você falou, é o Índio voltando, Giovanni Augusto pela primeira vez como titular. E o Matheus Pereira na lateral esquerda. Estreando, veio do Cruzeiro. Isso. Naquela tratativa com o Bidu. Bidu foi pro Cruzeiro e veio o Matheus Pereira, é isso? É, dizem que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Que o Bidu foi pra lá e aí depois veio o Matheus Pereira. Mas você sabe como é que funciona o futebol, né, Edu? Exatamente. E na lateral direita, o Diogo... Vai o Ludic, porque o Diogo Matheus ainda segue se recuperando da Covid. Diogo Matheus ainda se recupera. Vamos ao banco. O banco tem Rafael Martins, 1, 27 Gabriel Mesquita, 22 Ronaldo Alves, recuperado da Covid, 28 para João Vitor, 36 Eliel, 8 Eduardo Persson, 32 Rodrigo Andrade, 98 para Madison, 71 para Maxwell, 77 Lucas Venuto, 87 Renanzinho e 99 para Ronald. Então Eliel vai para o banco, Eduardo Persson banco, Madison banco. São as novidades, portanto, né? E o Santos, escalado, Marquinhos? Escalado pelo técnico Fábio Carilli, embalado pelo último resultado, com a presença no banco de reservas, né? Do João Paulo com a 30... Aliás, como titular, o João Paulo com a 34, o John tá no banco, 13 Madison, 28 Kaique, 4 Eduardo Bauerman e 3 para Felipe Jonathan, 25 para Vinícius Anocelo, 29 Camacho, 10 Ricardo Goulart, 11 Ângelo, 9 Marcos Leonardo e 30 para Lucas Braga. Ainda tem ingresso, será, Marquinhos? Se quiser comprar, chegar, entrar, dá? Ainda dá, tem ingresso na bilheteria para o setor do Guarani, Edu, que é a Tobogã Superior e também ali a Vitalis, aliás, que também é a Cabeceira Sul, os valores são de 40 e 20, mas para o Tobogã inferior e também nas Vitalícias 60 e 30, Edu. Ok, segura Marcos Luiz. Não tem torcida visitante, hein? Só do Guarani. Torcida única, portanto, hein? Isso. Alô, Gleger Zorzin, ex-goleiro do Guarani, do Corinthians, entre outros clubes também, nosso comentarista. E aí, portanto, mudanças no Guarani, hein? Um grande abraço, boa tarde aí, ô Gleger. Gleger Zorzin. Um abraço pra você, um abraço para o amigo ligado a Bandeirantes. Vamos lá? Vamos lá, oi? Sim, agora sim, grande Gleger. Não é fácil falar grande Gleger, só Gleger. Gleger já é difícil, grande Gleger mais difícil ainda, hein? Grande Zorzinho. Zorzinho, Zorzinho é mais Tudo fácil. Bem. E Tudo esse bem, Guarani aí, Zorzinho? Uma boa tarde para você, uma boa tarde para o amigo ligado a Bandeirantes. Algumas novidades. Aliás, era esperado essas novidades, né, Edu, no time. O Daniel, na coletiva pós-jogo da última partida que o Guarani foi derrotado, ele deu algumas deixas de que, por exemplo, o Giovanni Augusto ganharia uma oportunidade como titular. Aparece no time aí como um meia, ele reforça o sistema de marcação, por quê? Ele vinha jogando com o Madison e o Persson, são 2 segundo volantes, aqueles volantes que saem, que pisam na área, né? E apenas um volante, esse volante de marcação, de proteção, que era o Bruno Silva. Como ele vem agora com um meia de articulação, um meia que chega um pouco mais, ele reforça com um volante de características, as mesmas características, né? O Índio a gente sabe que é um jogador mais preso, jogador que deve ficar um pouco mais atrás ali, distribuindo, claro, ao lado do Bruno Silva. E, assim, Edu, essa presença do menino aí, o Matheus Pereira, que está estreando, né? A expectativa é muito grande em cima desse jogador. O Eliel, infelizmente, não conseguiu se firmar no time titular e ele aparece aí agora estreando no time. Expectativa de um bom jogo, viu, Edu? Está enfrentando o Santos, que vem de um grande resultado. É um time que merece muita atenção, porque é um time de jovens e um time de muita velocidade. Então o Guarani vai ter que estar muito atento a isso, porque joga no brinco de ouro, tem que partir, tem que propor o jogo. Se quiser algum
se quiser buscar o resultado negativo, porém tem que estar muito atento, porque esse time do Santos é muito, mas muito perigoso. Vamos ver o que vai acontecer, mas expectativa de bom jogo, viu, Edu? Perfeito, Gleger. Já o Tigrão, e hoje temos o nosso ouvinte comentarista. Tô na toca. Você tá bem, Tigrão? Tá tudo certinho? Certinho, tudo certinho. Desde as 11h30 da manhã que eu tô aqui esperando você me chamar. Não, mas você sabe que a Bandeirantes é a casa do improviso. É que você adora o Gleger, você sempre chama ele primeiro. Porque é mais jovem, jogou no Guarani, que é seu time de coração. Certo. Então você chama sempre o Gleger primeiro. Não, mas eu entendo. Os últimos serão os primeiros. Você de tanto atrasado, de tanto chegar atrasado, eu chamo o Gleger primeiro. Eu nunca acredito que você está ok. Desde as 11h30. Liguei no teu celular. Edu, por favor, me chama primeiro que eu tenho uma novidade. Eu quero que o CH tenha alguma síncope hoje. Alguma indigestão, porque o Índio vai jogar. Você não me chamou, pô? Então dá uma seguradinha só, mestre Tigrão vem já, prometo, mas eu queria chamar o nosso ouvinte comentarista, que é a nossa grande novidade, começamos ontem, a partir de agora toda a jornada vai ter um ouvinte comentarista. Para você participar, tem que ouvir a nossa programação, o programa da tarde, que é das 5 às 19h30, 5 da tarde até 7h30 da noite. Lá você vai ficar sabendo como participar, você vai participar e se for sorteado, que nem o Rafael Mantilha, ele participou, foi sorteado e hoje comenta a respeito de Guarani Santos. Ele é torcedor do Guarani, conosco nessa jornada. Um grande abraço, boa tarde. Seja bem-vindo, Rafael Mantilha. Falei certinho, é isso mesmo, Rafael Mantilha? É isso aí mesmo, Edu. Grande prazer estar aqui participando da transmissão. Vocês estão me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo muito bem. Prossiga, por favor. Não, é um grande prazer estar aqui. Fazendo na Band, eu escuto rádio desde da infância, da adolescência, principalmente o Tigrão e o Batista, que são mais velhos do rádio aí, rapaz, eles são como se fossem da minha família, é um prazer estar aqui. E vocês também, né, o Edu, o Gleger, o Bate Pesado, todo mundo, o Cobrão. Expectativa aí pro jogo é que o Guarani faça aí uma boa atuação, como foi nos 2 primeiros jogos, principalmente o primeiro, né? Que hoje não falte competitividade, né? Como disseram aí, que faltou em Mirassol, né? E com as alterações aí, o Matheus Pereira, que bom que ele vai estrear, vamos poder conhecer. O Eliel está evoluindo, mas ainda não está pronto, né? Fica a minha preocupação aí com o Matheus Lutti, que os últimos 3 gols que o Guarani tomou aí, ele acabou falhando aí. E vamos ver se hoje ele melhora, né? Mas é um jogador que não me parece ainda totalmente maduro aí pro profissional do Guarani. E a entrada do Índio, se a gente considerar o que ele terminou jogando no ano passado, é o melhor primeiro volante que o Guarani tem, na minha opinião, né? E como não temos ainda Rodrigo Andrade e Silas aí à disposição, então, na teoria eu achei uma entrada interessante, e agora um meia também, o Giovanni Augusto, porque 3 volantes no meio, o meio fica muito pegador e pouco criativo, né? Então vamos ver hoje aí. Mas eu tô otimista. Eu sei que o jogo é difícil, porque o Santos vem de uma vitória aí, uma grande vitória, né? Do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Então, mas que o Guarani tem totais condições de vencer sim, Edu, com certeza. Olha, parabéns, Rafael Mantilha, gostei. Olha, Tigrão, te cuida, hein? Te cuida, tá aí o Mantilha na tua cola. Você é de que bairro aqui de Campinas, ô Rafael Mantilha? Eu moro aqui perto do Cobrão, né? Jardim Proença. Jardim Proença. Nossa, isso aqui maravilha. Só mora gente boa aí, viu, Edu? Só gente boa, hein? Jardim Proença, vou te contar, viu? Olha, se você vê uma diligência correndo sempre, é Marcos Luiz, hein? Você não vai ver... Sim, diga. Muito bem, Rafael Mantilha conosco, ouvinte... Deixa eu só comentar com o Tigrão, ó. Não sei se ele lembra disso aqui. No Skype ele vai conseguir enxergar, ó. Lembra disso aqui, ô Tigrão? Uma foto no YouTube. Ele tá mostrando uma foto no YouTube, o Tigrão... Não sei se o Tigrão tá vendo, tá acompanhando. Né? Eu tô sem a webcam aqui, mas descreva pra mim aí, Edu, por favor. Eu acho que é o Tigrão pesando uns 160 quilos. Mais ou menos. Essa é a impressão que eu tô tendo aqui, viu? Tigrão! A liga do Tigrão ali nessa foto tá maior do que a do Serjão lá em Americana.
Fala aí, Rafael. Essa foto aqui, Tigrão, 2007, Mirassol e Guarani em Mirassol. Nossa. Nós nos encontramos no centro de Mirassol. Você usava aquela cartucheira na cintura, Tigrão. Pelo amor de Deus. Não sei se você se lembra, em 2007, aquele jogo 0x0, o Guarani perdeu um pênalti, logo depois de ter perdido pro Rio Preto de 5x0. Foi a estreia de alguns garotos. Sim. Que foram pinçados pro time de cima. O jogo em Rio Preto não terminou por causa da chuva, mas já tinha mais de 2/3. Aí acabou. Isso. E aí o Carbone, na época, falecido, grande Carbone, que Deus o tenha em bom lugar, meteu um monte de moleque e o Guarani segurou um samba ali em Mirassol, eu tava lá. E aí subiu, né, cara? Nesse ano o Guarani subiu. O jogo final foi contra o São José, no Brinco. Me lembro que Edmilson Garcia, na época, já não era mais repórter e subiu na charanga do Guarani, subiu no trio elétrico e fez lá um espetáculo maravilhoso de tirar a roupa, tal, aquele negócio, sabe como é que é? Que horror, ficou muito legal o Edmilson em cima do trio elétrico e o Guarani subiu gloriosamente naquele ano contra o São José. Tá certa aí a minha memória aqui, sem usar o Google, Rafael? Perfeito, Tigrão. Perfeito sua memória aí. Nesse jogo, o Xandão, foi o primeiro jogo do Xandão, né, no profissional. O Thales, o Dimas. O Guarani jogou com 2 volantes, o Macaé e o Humberto Louser, né, que hoje é técnico, né? E ele mudou completamente o time, porque realmente durante aquela semana, houve aquele vexame lá em Rio Preto, né? O Guarani realmente jogou muito mal e vinha fazendo um campeonato ruim, né, inclusive. Foi um dia de semana à tarde, né? Foi. E eu, na época, morava em Araraquara e eu fui de Araraquara para Mirassol nesse jogo. A gente se encontrou lá, você estava com o Silvio Antônio, o André Aranha, né? E foi um prazer lá encontrar vocês naquele dia lá. Mas que figura exótica, Tigrão. Ótima lembrança. Depois eu queria que a nossa produção me remetesse a foto aí. Eu, por uma questão logística aqui na minha casa, do computador ficar num lugar e a TV que eu faço o jogo em outro. Aí eu trago uma extensão, é uma engenhoca aqui do Gilberto Sufi. Eu não tô com a disponibilidade nesse momento da webcam e nem recebendo as imagens aqui, porque tá lá embaixo do YouTube. Mas depois me mandem, por favor, essa foto, terei o máximo prazer. E o Gleger, esse baita desse corneteiro, né? Tá ficando engraçadinho também depois de velho. Tem que falar que eu tava com 140 quilos. Eu nunca pesei mais do que 75 quilos. E hoje, conferido agora, 73,5 agora, na hora do banho aqui. Sem nada, sem pijama, sem calça jeans, sem nada. 73,5. Então 140 é o senhor, que quando senta com o Irtão, né, não tem fim o negócio. Ô Edu, um abraço para vocês, espero estar chegando legal. Tivemos um probleminha aqui ontem, técnico, mas conseguimos tocar e hoje acho que vamos com um pouco mais de tranquilidade. Seja muito bem-vindo, viu, Rafael? Um quadro novo aqui para nós, é uma satisfação muito grande a gente ter a presença do nosso ouvinte, né? Do nosso ouvinte que nos acompanha há tantos anos, como você acabou de dizer, participando aqui com a gente e compartilhando com a gente também os seus conhecimentos. Muito obrigado aí, seja muito bem-vindo, seja feliz na transmissão e que dê tudo certo aí para o seu time de coração, que é o Guarani Futebol Clube. Legal, obrigado, Tigrão. Para encerrar, pega aqui um boa tarde, um amigo Batista que vai narrar Guarani Santos. Fala, Batistão, um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu, um grande abraço para você, para o amigo ouvinte da Rádio Bandeirantes. Prazer enorme estar à frente deste poderoso, significativo microfone do Rádio Esportivo de Campinas, uma vez mais, hoje para a transmissão de Guarani Santos. Jogo que já foi decisão do Campeonato Paulista 2012. O Santos, com Neymar, Ganso, Arouca e companhia, foi o campeão, os 2 jogos no Morumbi. E hoje, novamente, o encontro desta feita, não pela final do campeonato, mas pela 4ª rodada. O Guarani vai enfrentar o Santos no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Minha saudação aqui, o Rafael Mantilha,
ouvinte comentarista, e ele foi o Felizardo, foi o sorteado, ganhou, portanto, o rádio que já vem com a faixa estendida, rádio portátil, já vem com a faixa estendida para sintonizar o FM 85.7 da Rádio Bandeirantes. E assim todos serão. Para saber como participar desta promoção, basta ouvir o programa, que é no período da tarde, Esporte em Debate, das 17 até 19 horas e 30 minutos. É neste programa que nós damos as dicas de como você vai participar. Para participar, você que pretende participar já vai fazendo o que fez o Rafael Mantilha, ser seguidor no YouTube. Essa é uma exigência. Seguindo o YouTube, provando que você está seguindo o YouTube, você vai se candidatar e, consequentemente, através do sorteio, se for sorteado, vai comentar o jogo no meio de semana. Na próxima segunda-feira, portanto, vamos sortear o Felizardo, aquele que vai junto com os comentaristas na jornada da quarta-feira. Edu, estamos prontos e, acima de tudo, com muito otimismo de que o Guarani possa conquistar uma grande vitória, Edu. Ah, você sempre otimista, isso é muito bom. Sempre com aquela camisa de manga comprida, aquele relojão assim no braço esquerdo. E o óculos do Batistão é enorme, né? Na ponta do nariz. Não é ele que precisa do óculos, é o óculos que precisa dele, entendeu? Alô, Bugrinos de Valparaíso, muito obrigado. Alô, Vartinho, grande padeiro da Francisco Glicério, um abraço, meu querido, a todos vocês daí, viu? A comendador Álvaro Gurgueira, não fique bravo comigo, às vezes não dá tempo de responder, mas muito obrigado pelo seu carinho, a você e toda a sua família. E final do nosso curtinho Concentração, vem aí, Guarani Santos no comando, é ele, o amigo Batista, e até já. Bandeirantes! Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Alabastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170, em FM faixa estendida 85,7 e também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270, Rádio Bandeirantes. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 laia,
Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem, vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Estádio Brinco de Ouro, Campeonato Paulista 2022, quarta rodada. Guarani e Santos, partida marcada para as 4 da tarde. Este é o jogo que vou transmitir hoje aqui no microfone forte da Rádio Bandeirantes. E aqui o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos 4 cantos da cidade. Falando diretamente ao coração do torcedor. Aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. 27 graus a temperatura em Campinas. Não tá tão calor assim. O sol também não aparece, está encoberto pelas nuvens. Portanto, temperatura boa para a prática do futebol. Estamos no ar para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga também no Instagram, @CortagBrasil. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Rápido intervalo e voltamos já com as escalações, a ficha técnica do jogo aqui na Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão.
Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha em soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Bandeirantes. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola, quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola, seu coração está pedindo gol. É um verdadeiro show. Alô, galera, Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrela, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do Rádio Esportivo de Campinas e do Brasil. Quero dar uma boa tarde aqui ao Rafael Nogueira Mantilha, o ouvinte comentarista que já participou agora há pouco do Concentração e agora participa comigo aqui já dentro da jornada esportiva Bandeirantes. Alô, Rafael, seja bem-vindo, grande abraço, boa tarde para você. Oi, Batista, boa tarde. Um prazer estar aqui falando com você. Ótimo, tá aí o Rafael Mantilha, vai, portanto, comentar junto com o time de comentaristas da Bandeirantes hoje o jogo do Guarani contra o Santos. E aqui na Bandeirantes, vem aí a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Sempre comigo. Atenção, torcedor do Bugre. Se o técnico Daniel Paulista definiu, você confere aí na Bandeirantes. 30, Kozlinski. 2, Matheus Ludic. 14, Hernando. 34, Derlan. E 16, estreando Matheus Pereira. Meia dúzia é o capitão Bruno Silva. 23, Índio, que volta à equipe. E 10 para Giovanni Augusto. 97, Iago. 7, Júlio César. 11, Lucão do Break. Kozlinski, Matheus Ludic, Hernando, Derlan e Matheus Pereira. Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto. Iago, Júlio César e Lucão do Break. No banco, Rafael Martins, 1. 27, Gabriel Mesquita. 22, Ronaldo Alves. 28, João Vitor. 36, Eliel. 8, Eduardo Persson. 32, Rodrigo Andrade. 98, Madison. 71, Maxwell. 77, Lucas Venuto. 87, Renanzinho. E 99 para Ronald. Bandeirantes. Santos. Gol! Do técnico Fábio Carilli, embalado pela última vitória.
João Paulo, 34. 13, Madison. 28, Kaique. 4, Eduardo Bauerman. 3, Felipe Jonathan. 25, Vinícius Anocelo. 29, Camacho. 10, Ricardo Goulart. 11, Ângelo. 9, Marcos Leonardo. 30, Lucas Braga. João Paulo, Madison, Kaique, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan. Zanocelo, Camacho e Ricardo Goulart. Ângelo, Marcos Leonardo e Lucas Braga. No banco, 22, John. 52, Diógenes. 2, Luiz Felipe. 61, Emiliano Velasquez. 44 para Lucas Pires. 17, Vinícius Balieiro. 49, olha ele aí, Alanzinho. 47, Luiz Henrique. 7, Carlos Sanches. 20 para Gabriel Pirani. 23, Marcos Guilherme. E 98 para Léo Batistão. Arbitragem do jogo. Árbitro Douglas Marques Flores. Assistente 1, Neuza Inês Bach. Número 2, Leonardo Tadeu Pedro. E no VAR, Márcio Henrique de Góes. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zozin, você por dentro do jogo. Uma tarde bonita em Campinas para realizar. O horário é maravilhoso, né? Deixa eu aproveitar aqui e dar um grande abraço ao Rafael Mantilha também, que está participando com a gente. Prazer em tê-lo aqui, junto com os comentaristas. Prazer enorme mesmo, Rafael. Seja bem-vindo e um bom trabalho para você. Olha, eu dando uma olhada aqui na escalação do Guarani, o Guarani com algumas mudanças, né? Vem o Matheus Pereira aí na lateral esquerda. O Eliel teve todas as chances possíveis, né? E infelizmente não conseguiu engrenar, não conseguiu apresentar um bom futebol, um futebol convincente para que ele pudesse se manter como titular. Muita dificuldade de recomposição, aparecendo pouco ao ataque. E tá aí, o Matheus Pereira foi contratado para jogar. E acho que acerta o Daniel, tem que reforçar. O Guarani teve muitos problemas defensivos lá contra o Mirassol, perdeu a partida inclusive, tem que mudar. A presença do Índio no meio de campo, eu acho que é em função da escalação do Giovanni Augusto. O Guarani estava jogando com 3 volantes, Bruno Silva, Persson e Madison, e 2, Persson e Madison, são jogadores de características um pouco mais ofensivas, né? Saindo um pouco mais, né? Eles recompõem aqui pelo lado, mas é característica de volante. Ele vem com um meia de articulação e para reforçar um pouco mais a marcação, ele coloca o Índio. Para jogar ali perto do Bruno Silva, a gente vai perceber um tripé invertido, né? Os 2 jogadores aqui, o Índio e Bruno Silva, protegendo a primeira linha, e o Giovanni Augusto solto, articulando esse meio de campo, articulando esse time do Guarani. À frente é a mesma coisa, acho que acerta. Expectativa de que os jogadores Iago e Júlio César possam evoluir, né? No aspecto físico. Nas últimas partidas eu senti o desgaste de ter que voltar para marcar lateral, e essa é a plataforma do Guarani. Os 2 jogadores têm que recompor, têm que voltar, têm que ir atrás de lateral, e muita dificuldade, e aí não aguenta, né? Início de temporada, pré-temporada forte, né? Tiveram dificuldade no aspecto físico, foram substituídos e não conseguiram evoluir. Então, tomara que hoje a estratégia de jogo do Daniel Paulista beneficie esses 2 jogadores, porque são jogadores importantes. O Iago é um jogador de uma válvula de escape, um jogador de velocidade, um jogador que puxa, que arrasta, que tem facilidade no 1 contra 1. Você tem o Lucão do Break num bom momento, fazendo a parede, né? Um jogador interessante para o esquema. O Giovanni Augusto, que agora está como titular também, que tem uma bola parada boa, tem uma articulação legal. Então, tomara que o Guarani evolua na parte física também. E olha, Tigrão, apesar de estar enfrentando o Santos, que vem de um bom resultado contra o Corinthians, eu acho que dá sim para o Guarani. Manter o foco, concentração, atento aos pequenos detalhes, que dá sim para vencer o Santos. E você, Tigrão, o que espera do jogo? Eu espero um grande jogo de bola, o tempo tá legal, tá calor, né? Em Campinas, em Valinhos, aí em Hortolândia, onde você está, enfim, na nossa região. Não vou me surpreender se tivermos chuva aí lá pro segundo tempo, porque tá muito quente, subiu realmente um mormaço muito forte, evaporou muito dessa umidade que está no solo nesse mês de janeiro e agora início de fevereiro com muita chuva. Isso pode atrapalhar, mas a drenagem do Brinco é muito boa. E eu espero um jogo de futebol legal. Essa molecada do Santos, né? Ela é lisa. Você vê aí, parece Copa São Paulo, né? Fora um ou outro jogador, né? Eu, por exemplo, gostaria muito que fosse possível se fazer uma sobreposição do tempo e colocar o Eduardo Bauerman
no torneio da cana marcando o Batista. Você já viu aí, Greg? Aí o Batista vem com aquela perninha, né? Parece uma ranzinha. E aí o Eduardo Baumerman sai para cobrir. E aí o Batista dá um tapa por fora e o Baumerman deixa o corpo e o Batista vai a óbito. Esse é um cara que não é lá do CT Rei Pelé, dessa molecada fantástica do Santos. O Camacho também não. O Zanocelo, né, foi revelado pela Ponte. O Ricardo Goulart teve o seu melhor momento da carreira e é um bom jogador, mas teve problema médico, de contusão, de cirurgia e nunca mais voltou a ser o mesmo lá no Cruzeiro, né? Ricardo Goulart. E lógico que nas demais posições é tudo molecada. Lucas Braga, Marcos Leonardo, que joga muito, arrebentou com o Corinthians aí no meio de semana. Ângelo, né? João Paulo. Então o time do Santos ele tem metade aí de garotos do CT Rei Pelé. Então, time assim que tem muito moleque, quando dá encaixe no jogo, não tem quem segura. Mas eles são instáveis ainda. Eles são muito verdes, muito imaturos. Às vezes sentem a responsabilidade e talvez o Guarani possa ser beneficiado com isso, com um domingo de pouca expectação, de pouca confiança, né? De pouca personalidade desses moleques que são muito bons de bola. Prestem atenção nesse Marcos Leonardo e no Felipe Jonathan, o lateral esquerdo, e o Marcos Leonardo é o 9, é centroavante que flutua. Ele não fica na área, ele sai, vem buscar, entra, tabela, cai pelas beiradas. É um inferno esse moleque aí, muito menino. Parece até o Felipe Neto do Batista, de tão jovem que ele é. Mas é muito bom de bola, fez... Bem, perdemos o contato aqui com o Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil de Tigerman, o Tigrão que estava comentando, falando do jogo que vai começar dentro de instantes. Rafael Mantilha, qual a sua expectativa? A bola rola em instantes, diz aí, Rafael. Ô Batista, a expectativa é de um jogo difícil, né? O Santos vem de uma vitória aí importante contra o Corinthians, lá no estádio do Corinthians, né? Uma equipe jovem, como o Valdemir até já descreveu brilhantemente aí, conhece muito bem o time do Santos, né? Mas o Guarani, se apresentar aquele futebol principalmente do primeiro jogo, tem condição de ganhar jogando no Brinco de Ouro. Só fica aí uma questão, né? O Júlio César na Série B fazia muito bem a recomposição ali com o Bidu, né? Provavelmente ele não treinou tanto assim com o Matheus Pereira, mas espero que eles consigam se entender bem pelo lado direito ali de defesa, porque vai ser correria por parte desse ataque aí do Santos, com certeza, viu, Batista? Bom, refeita aqui a conexão com o Tigrão. Conclua, por favor, o seu raciocínio. A bola vai rolar, hein, Tigrão? Vai rolar. Vai rolar e o Rafael está comentando muito bem, tem boa postura de microfone, parabéns, muito simpático no ar e certamente vai enriquecer aqui a nossa transmissão. Então, Batista, a molecada às vezes inspira e arrebenta e às vezes dá uns nulos, né? Eu espero que hoje esse time não tenha toda a inspiração que teve no segundo tempo contra o Corinthians no meio de semana, porque aí vai ser muito complicado. Vamos lá, vai ser um jogão. E o Guarani mexeu. Tem o Índio aí, vai tentar soltar um pouquinho o Giovanni Augusto e a parte física vai ser muito importante. Tudo pronto, a bola vai rolar e quando ela rola, a Bandeirantes encanta e dá um grande show na voz de um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Apita o árbitro, a bola está rolando no brinco. Carlos Batista. E lá foi eu de novo, o microfone, Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória. Vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre, vai Bugre!
de sempre, Guarani. Domina, tentando a passagem, vem por dentro. E escapou o time do Santos, mas o Guarani bem lá na entrada da grande área. Apura a malha de marcação. Domina, vem pro jogo, dominou o Ângelo, vem por dentro, rolou, habilidoso, tentou a passagem, Ludic tira, bate, tira, joga pra fora, pra linha lateral. É arremesso pela esquerda, o Santos vem pra bola, Felipe Jonathan. Toma posição para fazer a reposição, comecinho do jogo no estádio Brinco de Ouro, 27 graus a temperatura. Cobrando rapidamente, arremesso lateral, o time do Santos avança lá pela ponta canhota, vem na bola Lucas Braga, ele rola atrás, a bola interceptada outra vez, e arremesso, tem pressa, já cobra Felipe Jonathan, tentou levar Camacho lá pela esquerda, a bola vai para a linha lateral, agora a posse de bola é do Guarani lá atrás do campo de defesa pela direita. Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse Cortag com G, mudo no final, cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. Lucão do break, dominou, entrada na área, bateu João Paulo. Bem colocado na esquerda, lá dentro da pequena área, pega firme, primeiro chute do Guarani, a gol, Lucão do break, Marcos Luiz. Ele tentando furar a zaga ali da equipe do Santos, né, Batista? Mas apareceu o João Paulo, seguro, fez a defesa e não deu rebote, 0-0 início do jogo. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. E vem o time do Santos dominando lá atrás, 2 minutos e 50, quase 3. Levantamento lá na área do Guarani, Kozlinski saiu lá atrás para pegar. Domina Derlan dentro da grande área, trabalha na perna canhota, o Santos mantém 2 lá na frente, marcando a saída de bola. O recuo para Kozlinski, ele sai jogando lá pela direita com o Hernando. Domina no fundo do campo, bate de perna direita, levanta com o Iago, tentou girar em cima da marcação, Felipe Jonathan na marcação, já chegou tirando e vem no contragolpe o time do Santos. Lançamento por dentro, a bola foi recuada, vem lá atrás Ângelo dominando, tentando a passagem, o time do Santos. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola aberta pela direita, jogando errado. Não conseguiu evoluir o Madison, a bola foi para a linha lateral. Ele matou no peito na tentativa de fazer o passe, mas errou. A bola foi para a linha lateral em arremesso. Vem para a cobrança, Matheus Pereira. Detalhe. Está fazendo a sua estreia. Ô Marquinhos, por favor, fale aí do Matheus Pereira. Jogador de 21 anos, fez toda a base no Cruzeiro, contratado por empréstimo até o final da temporada para o Guarani. E o Bidu foi para o Cruzeiro, Batistão. Pois não, Tigrão, fala que eu te escuto. Só dar os parabéns aí a todos os envolvidos, uma maravilha o piso do Brinco de Ouro da Princesa, o gramado espetacular. A bola não pula, se rolar no chão, parece mesa de bilhar quando o pano tá novo. Parabéns, isso é importante, né, para que o jogo transcorra realmente sem intercorrências e não possa ser atrapalhado pela qualidade da principal matéria-prima, que é o gramado. Você já experimentou essa grama aí, Batista? Sim, já experimentei, realmente a grama excelente. Já tive a oportunidade de pisar nesse gramado no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E essa grama, esse gramado aí, Batista, são os dois irmãos. O alemão do Brinco e tem o alemão do CT. São os responsáveis pelo tratamento da grama. Domina Matheus Ludic pela direita, rolou para Júlio César, ele bateu cruzado. Em cima da marcação, Felipe Jonathan. A bola vai para a linha lateral, saiu em cobrança de arremesso. Ludic vem para fazer a reposição, vai usar a força do braço. 5 minutos passados, primeiro tempo, 0-0. Ludic para Bruno Silva, volta no Ludic. Margeando o campo, ele trabalha na perna direita, voltando para Bruno Silva. Desiste de atacar, toca a bola recuada para Hernando. Ele domina em cima da risca da metade do campo para Derlan. Abriu na lateral, Matheus Pereira pisa na bola, arruma, desiste também de atacar, prefere o recuo na zaga. Vai começar tudo
tudo de novo lá atrás. Domina, ajeita a bola, Ludwig pela direita, recua na zaga, Hernando trabalha a bola de um lado para o outro, da direita para a esquerda, vem pela metade da quarta zaga. Derlan recua, empurra o jogo, vem pela direita, trabalha o time do Guarani lá atrás da zaga, bola recuada para Kozlinski, ele vai sair jogando com os pés. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 6 passados primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 0, Santos também 0. Alô, alô, Edu Pinheiro. Sim, meu amigo Batista, pela manhã, Mirassol 2, Santo André também 2 e o Júnior Todinho fez mais o gol para o Santo André. Conosco o Wanderson de Hortolândia, o Gilberto Silvair do Ratioto e o Fernando Dias de Belo Horizonte. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Placar de 0-0, Felipe Jonathan domina para o time do Santos, recua, a bola vem para o campo de defesa, Kaique trabalha na perna direita, pisa na bola, arruma para fazer o passe, marcação do Lucão do Break, bola rolada atrás, Eduardo Balmer, empurra o jogo lá pelo lado esquerdo, o time do Santos tenta a descida na beirada do campo e o Ludwig chega cometendo a falta. O árbitro paralisa e marca, é falta pela esquerda, falta para o time Peixeiro. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. E vem Bauerman, domina para o time do Santos, toca a bola na frente, erro do Felipe Jonathan, Bruno Silva dominou e tocou, soltou na velocidade, escapa, vem Giovanni Augusto, para Iago, dominou, pé canhoto, bateu para o gol, defendeu João Paulo, afastou, tirou, a bola caiu lá pela esquerda, Camacho gira em cima da marcação lá na frente, vem Giovanni Augusto, tomou, recolhe, domina, ajeitou para Ludwig, pé direito, bateu pro gol, João Paulo faz a defesa. Chute de longe do Ludwig, João Paulo pegou e não soltou, a bola colou no seu corpo, Marcos Luiz. O do Ludwig foi mais fraquinho, né, Batista? Porém, direção correta. Agora o chute do Iago, mas que pancada, chute forte e o João Paulo não segurou, quase o primeiro do Guarani. Gleger Zorzinho, começo da partida, time do Guarani abrasiva em cima do Santos, Gleger. E esse é o jogo, né, Batista? Esse é o jogo, não deixar o time do Santos pensar. Você vê que o Guarani parte para cima, o Guarani vem numa estrutura diferente. O Guarani joga com 2 linhas de 4. Giovanni Augusto e o Lucão do Breco um pouco mais à frente. Era esperado essa formação e eu gosto. É isso aí, tem que pressionar, tá jogando em casa e não pode dar espaço para o time adversário. O Santos é um time de qualidade, um time de meninos que gostam da velocidade e gostam de espaço, de campo para correr. E o Guarani marca certinho, por enquanto eu tô gostando do Guarani. E aí, Tigrão, para você também, né? À medida que ataca, que é abrasivo, se expõe também, né, Tigrão? Placar de 0-0. Se expõe, mas está organizado. Marcação alta, o Santos tem muita dificuldade para começar a jogada dentro do seu campo, né? Tem dificuldade para encontrar espaço para trabalhar a bola. O Guarani com uma distribuição em campo interessante, né? Onde dá a impressão que o Guarani está com 15 e o Santos com 11 jogadores, para dar um exemplo numérico. Ou seja, o Santos ainda não conseguiu trocar 3 passes sem ser absolutamente molestado e neutralizado pelo Guarani. Esquema de marcação muito bom, mas é uma marcação à frente do meio-campo que não impede, que não permite, melhor dizendo, que o Santos se organize lá de trás. Tá legal o começo, tá equilibrado, mas o Guarani chegou em 2 oportunidades e o Santos até agora em nenhuma oportunidade molestou o Kozlinski. E aí 10 minutos dá pra gente ter um termômetro que ligeiramente o começo bugrino é melhor. Placar de 0-0, nosso ouvinte comentarista é Rafael Mantilha, participa da jornada e os primeiros movimentos. O que lhe parece, diz aí, hein, Rafael? Ô Batista, dá pra ver a diferença que faz jogar com meia e não com 3 volantes, né? Muda o posicionamento, muda a característica do meio de campo, né? Espero que a parte física aí do Giovanni Augusto esteja
boa para ele poder participar bastante do jogo, mesmo porque é o único meia que nós temos nesse momento, né? O outro meia, o Vitinho, tá com Covid, né? Então, o que eu vejo, assim, é principalmente essa diferença de você ter um meia ali no meio, já muda bastante coisa, né? Inclusive o posicionamento do meio de campo. Hoje o nosso ouvinte comentarista é o Rafael Mantilha. Se você quiser também ser ouvinte comentarista, ouça o programa da tarde Esporte em Debate, das 17 até as 19 horas em 30 minutos. É lá que nós damos as dicas para você participar conosco das transmissões ao vivo da Rádio Bandeirantes. O jogo está paralisado. O árbitro marcou uma falta lá pela esquerda, falta para o Santos bater, Marcos Luiz. E é uma falta perigosa, Batista, a partir do momento em que o Kozlinski, né, goleiro da equipe do Guarani, ele pede a formação da barreira. Felipe Jonathan tá chegando por ali, Batista. Felipe Jonathan vem pra bola para fazer o erguimento lá para dentro da grande área, momento de grande expectativa. Guarani se fecha inteiro na entrada da grande área. Vem aí o time do Santos, partiu, Felipe Jonathan cruzou na área, Ludic afasta, tira, a bola caiu de volta lá pelo setor esquerdo para Felipe Jonathan de cabeça, tocou lá na frente, Bruno Silva tirou e afastou, a bola volta para Camacho, ele bate, ele perto da direita, tenta um passe na ponta direita, joga para fora, para a linha lateral, é arremesso na saída de bola no campo de defesa para o Guarani, e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 12 minutos passados, primeiro tempo, conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro. Até aqui, Guarani 0, Santos 0, Edu. Olha, Mundial Interclubes, a Band narrou há pouco aí, Al Hilal meia dúzia, Al Jazeera 1. Então o Al Hilal pega na quarta o Chelsea às 13h30 e o Palmeiras na terça. Palmeiras na terça, 13h30, pega o Al-Ahly do Egito, que ontem venceu 1-0 o Monterrey do México. Bandeirantes. Bandeirantes AM 1170 e 85.7 FM em faixa estendida para Campinas. E para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 nos aplicativos, em todas as plataformas digitais e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado para você que está aí na nossa audiência. Se manda a Braga, lá vem o Santos, cruzamento na área, o toque de cabeça vai embora. Zanocelo penetrou como um raio, veio por dentro e enfiou a testa na bola. Ele caiu lá dentro da rede, mas a bola foi fora. Perigo no cruzamento lá da esquerda ali, Lucas Braga e o Zanocelo finalizando, a bola foi embora pela linha de fundo em tiro de meta para o Guarani bater. E ele marcado homem a homem ali pelo Matheus Pereira, né? Lateral da equipe do Guarani. Agora o cruzamento mais uma vez do lado direito. A sorte é que o Zanocelo falhou e o Kozlinski nessa daí já tinha ido, hein, Batistão? A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. Domina, vem pro jogo, Giovanni Augusto faz o balanço pela meia direita, passe para Júlio César, pé direito, bateu, o goleiro soltou e pegou em definitivo João Paulo. Júlio César arriscando de fora da área, chute forte. A bola veio serpenteando, João Paulo não segurou, mas em seguida, no puro reflexo, foi lá e já pegou em definitivo uma defesa em 2 lances, Marcos Luiz. O Gleger é o nosso especialista, mas para mim o João Paulo tá meio assim assustado, hein, Batista? Não tá com muita tranquilidade nas defesas, não, tanto que essa daí no chute do jogador Júlio César da equipe do Guarani, mais uma vez, não conseguiu segurar na primeira, 0-0. E aí, Gleger, é a intranquilidade ou chute muito forte, hein, Gleger? Você que é o especialista. A princípio, me parece estar fora do jogo, né? Sem concentração. João Paulo é bom goleiro, tem feito um campeonato paulista muito bom aí, com grandes defesas, ajudando demais o Santos. O Guarani tem que aproveitar, né, Batista? Tá vendo que ele tá meio estranho, meio esquisitão? Chuta no gol. Belo chute do Júlio César. E o Lucão do Break tem que estar um pouco mais atento nessas bolas aí, tem que estar ali pronto pro rebote. Já soltou uma, já soltou a segunda. Na próxima, Lucão, encosta, se der o rebote, bota a bola na rede.
Santos vem de uma vitória no clássico contra o Corinthians no choque alvinegro. E o Guarani vem de 2 derrotas seguidas. Perdeu para o Red Bull Bragantino e também foi derrotado no meio de semana para o time do Mirassol. E aqui trabalha Lucão do Break, tentando a passagem, busca o serviço lá atrás. A bola recuada, Índio toca ainda mais atrás. Vem para Matheus Pereira, recua na entrada da grande área, sai jogando lá atrás o time do Guarani. Atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 16 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirante. Campeonato Paulista 2022. Estádio Brinco de Ouro em Campinas. Guarani 0, Santos 0. Olha, Paulistão pela manhã, Mirassol 2, Santo André também 2. 18h30, Novelli Júnior em Itu, tem Ituano e Corinthians. Às 20h30, Inter. Só um minutinho, Edu dominou, Lucão do Break, rolou para Iago, entrou na área, pé direito, bateu cruzado, a bola desviada, tocou na trave. Voltou, Lucão do Break, bateu pra fora. Vai embora pra fora pela linha de fundo. Uma bola marota, o Lucão do Break dominou na entrada da área e serviu a Iago. Ele soltou a perna direita, a bola bateu no zagueiro e entrando. Tocou na trave, o Lucão do Break foi bater, chega Eduardo Bauerman. Tira, afasta, a bola tocou no Lucão do Break, foi embora para fora pela linha de fundo. Quase que o Lucão do Break fez um gol sem que tivesse querendo fazer isso, porque a bola foi tirada pelo zagueiro e bateu dele, Marcos Luiz. É o Eduardo Bauerman, né, Batista, que estava por ali, ex-zagueiro da equipe do América de Minas. A jogada foi trabalhada lá pelo lado direito, ele serviu o Iago, jogador da equipe do próprio Guarani. O Iago finalizou e, por sorte, essa bola não entrou. Não sei não. Ah, João Paulo, 0-0, Batista. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Detalhe no ar. Júlio César está sendo atendido fora das 4 linhas ali, mas vai voltar daqui a pouquinho, Batista. Edu Pinheiro, complete aí o seu raciocínio, pois não, Edu? Tô anotando aqui, lance número 3 já, com 16 minutos, bom jogo, hein? Olha, pela manhã, Mirassol e Santo André foi 2-2, o Júnior Todinho fez mais um gol para o Santo André, 18h30 tem Ituano e Corinthians, e às 20h30, 2 jogos, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão, e lá em Araraquara, Ferroviária e Red Bull Bragantino. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Rafael Mantilha é o nosso ouvinte comentarista. Guarani arriscando bastante, mas até agora não fez um gol ainda. 18 minutos, quase 19 no primeiro tempo, Rafael. Ô Batista, o Guarani continua bem, quase fez o gol agora nesse lance do Iago. Eu só... queria fazer um comentário aqui, quase que tomou um gol do Zanocelo de cabeça, né? Então, o Guarani dos 4 gols que tomou, 3 foram de cabeça, bola alçada na área. E o outro gol foi bola baixa, jogado na área também. Então, o Guarani parece que está com um problema de cruzamento no setor defensivo, né? Então, precisa ter mais atenção com relação a isso. Kozlinski saiu jogando errado, jogou nos pés do Ângelo, escanteio pro Guarani bater, Marquinhos. Vinícius Zanocelo com a perna direita, tá preocupado o Kozlinski, Batista. Autorizado, Zanocelo partiu pé direito, levantou na área, toque de cabeça, fez o Santos na área, Balmeira, entrou, é gol! Gol! De 20 minutos passados, primeiro tempo.
Cobrança de escanteio pela direita. Zé Docelo meteu o pé direito e fez o erguimento lá no segundo pau. O toque de cabeça. Entrou de cabeça Eduardo Bauerman e mandou pro fundo do gol. Kozlinski ainda tentou pegar, mas não conseguiu. O gol do Santos. Zagueiro artilheiro marca, abre o placar do jogo. Santos 1, Guarani 0. E o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. O detalhe fica por conta do que disse o nosso ouvinte comentarista há pouco, né? O Rafael Mantilha. Gols que o Guarani sofreu até agora no campeonato. A bola viaja e não sobe ninguém para tentar ajudar. E você viu novamente quem estava ali junto com o Eduardo Bauerman, Matheus Ludick. Tá sobrando sempre pro menino Eduardo Bauerman, experiente jogador, zagueiro, foi na rede. É o primeiro do Santos no Brinco, 1-0. Mas eu gostaria até de ouvir os comentaristas. Acho que o erro realmente foi na marcação do Marcos Leonardo, que foi quem deu a primeira cabeçada. Jogou para a entrada da pequena área e aí o Bauerman chegou cabeceando e metendo a bola na rede. Mas eu quero ouvi-lo, Valdemir Gomes, o da palavra fácil, diz aí, Tigrão. Me pareceu tipicamente uma jogada ensaiada, né? O Zanocelo, ele bate escanteio com curva. Vai lá, Batista, vai ser perigoso esse lance. Vem Giovanni Augusto, é no campo de ataque pela esquerda nesse primeiro tempo. O Guarani atacando contra o gol do placar eletrônico. Levantou Giovanni Augusto, bola muito baixa. Lá atrás, tirando a defesa do Santos. Pois não, diz aí, Tigrão. Então ele bateu aberto e com curva, né? Ele bateu do lado direito com o pé direito, tirando totalmente do goleiro, que não pode ser responsabilizado, porque foi muito aberto. Aquela bola de segundo pau aberta. E aí, ela é escorada. O Marcos Leonardo escora para dentro da área uma linha de passes de cabeça, o que é absolutamente inadmissível. Eu tenho dúvida aqui se quem estava com o Bauerman, se era o Ludick, como disse o Cobrão, ou se era o Lucão do Break. Eu quero ver de novo. Já estou conferindo aqui. Mas independente de quem esteja ali, não é admissível para um time que está bem organizado defensivamente, que tem tomado sistematicamente no campeonato esse tipo de gol, uma linha de passes de cabeça. Bola erguida aberta, segundo pau, devolvida para dentro da pequena área e o Bauerman sobe e bota na rede. Matheus Pereira dominou, puxou para a entrada na área, tentou a tabela colocando o break. A tabela não se completou. João Paulo saiu lá atrás dominando. 1-0, o time do Guarani vai perdendo a partida. Não houve qualquer tipo de irregularidade. Não houve irregularidade, não é o Lucão houve, do break. O árbitro não chamou o VAR. O Batista. Quem tá com o Bauerman é o Lucão do break. Eu vi em tempo integral, na instantaneidade da transmissão, é o Lucão do break, que é grandão também. Mas ele perdeu na impulsão e aí é importante a gente dizer que também é treinado. Quando o zagueiro desce, quem pega o zagueiro alto é o centroavante. Tava tudo certo. Mas o Lucão não teve explosão. A bola foi devolvida para dentro da pequena área depois de batida aberta. E o Lucão vai para a disputa. O homem é dele. O zagueiro que desce é do centroavante, que volta para auxiliar a marcação. E o Lucão subiu muito pouco. O back do Santos foi mais alto. Gol absolutamente legal da equipe da Vila. Pois não, Gleger, pode falar. Assim, olha, é um lance que o Guarani novamente toma um gol infantil, né? Porque a batida do Zanocelo vai no segundo pau, uma bola viajada. O Guarani totalmente sem posicionamento. Quem tá com o Marcos Leonardo é o Ludick, que dá o passe pro meio da área. E não dá... O problema é que na hora do passe para dentro da área, há o desposicionamento da linha de defesa, porque a bola foi lá no segundo pau. O Guarani fica olhando a bola novamente. O Guarani já tomou os gols na última partida, inclusive, olhando a bola. Tem que encostar no jogador, pô. Bola parada, encosta no jogador. Vai fazer a marcação sobre zona, né? Marcação setor, então se posiciona. É um gol infantil tomado pelo Guarani, que estava muito bem no jogo. Uma bola parada, uma bola que viajou. Se tivesse bem posicionado, se tivesse marcando o jogador, o seu Ludick o Guarani não teria tomado o gol.
Tem que encostar. O Marcos Leonardo estava sozinho. Jogador baixo, de pouca estatura. Aí a hora que a bola vai, a jogada para dentro da área, aí é o disposicionamento de todo mundo, do goleiro, do Lucão do break. Então, na minha opinião, a culpa do gol é do Ludic, infelizmente, né? Que é um jogador que a gente defende muito. Mas não pode tomar os gols que o Guarani vem tomando. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais. Vem pra bola para fazer a cobrança de escanteio. Zanocelo, 25, quase 26, bateu o pé direito, levantou na área, o toque de cabeça. Vai embora para fora pela linha de fundo, Kaique, agora quem cabeceou, a bola passou por cima. Vai embora em tiro de meta e o Ludic de novo estava marcando o Kaique ali, saiu a cabeçada aí, Marquinhos. E o detalhe, né, Batista, é que o jogador Kaique, ele estava com Covid, né? Não jogou inclusive nas últimas rodadas, tá voltando à disposição do técnico Fábio Carilli. 1-0 Santos vence. A linha de cortadores elétricos Zap Titan da Cortag possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural, com superfícies lisas, ásperas e em relevo. Conheça acessando o site Cortag, com gemudo no final, cortag.com.br. Siga Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Bola levantada pela ponta direita, Ludic dominou, tentou o passe, conseguiu para Iago, gira em cima do próprio eixo, saiu da marcação de Lucas Braga, perfurou, recolheu, dominou, rolou atrás, chamou Giovanni Augusto, abriu para Ludic, pé direito, cruzou na área, de cabeça, Zanocelo chega, tira, mandou para fora pela linha de fundo em escanteio, é escanteio para o Guarani bater. Vinícius Zanocelo estava na disputa de bola com o Lucão, né? O último jogador a tocar na bola, o 25 do Santos, mete para fora, escanteio, Giovanni Augusto vai bater, Batista. Giovanni Augusto, 27 minutos, primeiro tempo, cobrou o escanteio, levantou na área, Bauerman chega para tirar, não tá valendo nada, houve uma falta de ataque do Guarani. O árbitro parou, marcou Douglas Marques das Flores, pegou uma falta de ataque do Guarani. O Índio reclama, hein, Marquinhos? Tá reclamando ali o Índio, né? Jogador que estava com Covid também, recuperado, não atuou na partida contra o Mirassol. Homem de confiança do técnico Daniel Paulista. Batista. Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de esmaltes Coralite para metal e madeira. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Cor Bela. Rafael Mantilha, ouvinte, comentarista de hoje. Toma um gol muito cedo o time do Guarani. Olha o ataque outra vez do time do Santos. Vem pra bola tentando a passagem. Bola aberta pela direita. Zanocelo dominou, rolou, rasteirinho. Tocando outra vez por dentro. Tenta a passagem. Zanocelo bate de perna direita em cima da marcação. A bola reboteada. Sobra com o time do Guarani. Júlio César vai para fora, para a linha lateral. Não dominou, é arremesso para o Santos. E aí, Rafael, toma o gol o time do Guarani no momento em que estava melhor do jogo. Sim, Batista. E agora muda o panorama do jogo, né? Porque o Guarani vai ter que correr atrás. E aqui ninguém... A gente lembra... Eu até tinha comentado, né? Dessa questão da bola aérea defensiva. O Guarani, esse problema atual aí nos remete ao time do Carpini, que tomava muito gol de cabeça, né? Então isso daí, por melhor que seja nosso goleiro, se ficar sofrendo com bola defensiva, nós vamos ter dificuldade. Batista, a informação. O nosso ouvinte, o Daniel Rosolém, parceiro nosso, está dizendo o seguinte aqui, ó, Marquinho, presta atenção. No gol, olhando aqui para a TV, a bandeirinha estava com a bandeira levantada, acusando alguma coisa. Ele disse que acabou de ver novamente. Vamos prestar atenção depois aí, né, Batistão? Eu não vi nenhuma irregularidade, né? Talvez a reclamação seja com relação à falta no Lucão do break. Porque o Bauerman veio de trás e o Lucão do break caiu. Mas eu não senti que houve irregularidade. E o lance também não foi para o VAR, né? Não teve a avaliação do VAR.
Ricardo Goulart domina para o time do Santos, para Felipe Jonathan. Abrindo para o Braga lá pela esquerda, na beirada do campo, ele recua para Eduardo Bauerman. Ele recebe no campo de defesa, ele é o autor do gol, placar de 1-0. O time do Santos está vencendo a partida. Zanocelo domina, soltando no lanço de ataque, vem Ângelo, passou pela marcação, entrou na área, vai fazer pé direito, bateu para fora. Falha terrível de marcação, penetrou no meio da defesa do Guarani. Ângelo passou como uma faca quente na manteiga e bateu de perna direita Kozlinski para evitar a bola para o gol, mandou para fora com a mão direita, defesa de Kozlinski, escanteio para o Santos bater. Ele já estava caindo para o outro lado, né, Batista? E meio que no contragolpe, meteu para fora. Escanteio, Vinícius Zanocelo vai bater. Zanocelo cobrou o escanteio, levantou a bola na área, Goulart de cabeça. Espalma! Kozlinski foi na bola, voou para afastar. Uma cabeçada letal. Ricardo Goulart, escanteio. Defesa no puro reflexo de Kozlinski. Escanteio para o Santos bater. Cabeceada do ótimo Ricardo Goulart. Escanteio para a equipe do Santos. Agora é do outro lado. Felipe Jonathan na cobrança. Vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. O time do Santos. 4, 5, 6, 7, 8 jogadores dentro da grande área. 6 e 2 ficam ali no rebote na entrada da grande área. E o árbitro fica conversando ali com os jogadores do Guarani, também do Santos. Felipe Jonathan partiu, cobrou o escanteio, levantou na área. A bola passou por todo mundo, o Índio estava lá dentro, sobrou reboteada na esquerda, Júlio César recua, o time do Guarani tenta sair jogando, mas erra o passe. Vem Madison, domina, retrai, toca a bola lá no campo de defesa, Kaique ainda mais atrás para João Paulo, goleiro na entrada da grande área, sai dominando e tocando pela direita para Madison, ele recebe, recua, entrega para Kaique, bateu, levantou de perna direita para ninguém do Santos. O mais próximo era o Ricardo Goulart, não conseguiu chegar, Índio tentou sair jogando e jogou no corpo do Ricardo Goulart. A bola vai para a linha lateral e atenção torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 32,5, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Santos está vencendo, Santos 1, Guarani 0. Olha, Flamengo e Fluminense, primeiro tempo 0-0, acabou em Minas, Atlético Mineiro 3, Patrocinense 0 e 18h30 no Novelli Júnior, Ituano e Corinthians. Bandeirantes. Gleger Zorzin, aquela defesa do Kozlinski, grau de dificuldade, conceito e definição, diz aí Gleger. Olha, Batista, duas grandes defesas, hein? A primeira, ele estava já caindo ali para o lado direito, largou o braço numa defesa importante. Essa um pouco mais fácil, mas a cabeçada do Goulart, eu vou dar um conselho. Você sabe que eu estou mais criterioso em 2022, né? Mas essa daí, sem dúvida nenhuma, 8,3. 8,3, portanto, defesaça, cabeçada do Ricardo Goulart. E a defesa espetacular dos Kozlinski, portanto, defesaça. Pelo regulamento, né? Pelo nosso regulamento, acima de 8 é defesaça. O Gleger já deu uma subida aí. Tá bom, já tá menos exigente. Ele só dava 7,5? Ele tava dando no máximo para coisa assim fantástica. Para defesa indescritível, aquela defesa que o cara pula e volta, parece de mola. Ele estava dando no máximo 7,5. Bola parada, Guarani vem para cobrança de falta pela meia direita, Giovanni Augusto vai tomando posição para fazer a cobrança, momento de expectativa, boa oportunidade para buscar o empate, barreira de 4, 5 homens, guardecendo o lado esquerdo de João Paulo, é no gol do placar eletrônico, Giovanni Augusto vai para a bola, para a batida, o meu coração está pedindo gol.
Giovanni Augusto, 10 do Guarani. Arma a perna direita, 1-0. Santos vencendo o jogo no gramado no Brinco de Ouro. Giovanni Augusto vai pra bola, partiu, pé direito, bateu no pé da barreira. Tinha um vai pra fora, lá, pra linha lateral em arremesso pro Guarani bater. Tinha um deitado lá, né, Batista? Tava lá naquela cama deitado, tranquilão. E aí o Giovanni Augusto não conseguiu fazer a cobrança. Essa idiotice que acabou tomando conta do futebol. Todos os treinadores fazem a mesma coisa. O Carille do Santos tá fazendo também, né? Ele não é uma exceção à regra. Colocaram um cara de pé deitado na barreira. Partiu o time do Guarani, levantamento na área, vem Índio de cabeça. João Paulo espalma. Vai embora para fora pela linha de fundo. Cruzamento na cabeça de Índio. Ele mergulhou com veneno e exigiu uma defesa espetacular. João Paulo conseguiu mandar para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Giovanni Augusto vai para a cobrança, Batista. Giovanni Augusto, braço direito levantado. Isso é um indicativo de jogada ensaiada. Guarani com 5 na área. Escanteio, Giovanni Augusto levantou na área. João Paulo chegou, afastou, tirou a bola, voltou. Matheus Pereira isolou. Bateu muito mal. A bola subiu, saiu. É tiro de meta para o Santos bater. Eu quero ver a nota dessa defesa aí do João Paulo, hein? Agora que cabeceio do Índio. Totalmente colocado ali na bola, desequilibrado inclusive, deu para fazer um chute de cabeça, o Índio, jogador do Guarani, Batista. Gleger Zorzin, cruzamento perfeito do Iago na cabeça, cabeçada fatal do Índio e a defesa do João Paulo, conceito e definição. Grau de dificuldade, você que é o especialista, diz aí, Gleger. Você sabe que às vezes, né, aparentemente falando, a nota pode ser até maior, porém na prática, às vezes é 7,5, mas essa daí, eu vou te dizer uma coisa, hein? Não foi melhor do que a Kozlinski, mas tá ali no mesmo nível, 8,25. 8,25, defesaça, portanto, hein? Defesaça, já é a segunda defesaça no jogo. Dá uma perna o Gleger nas notas, hein, Batista? É, exatamente. Não é, Marquinhos, não é questão de ser perna, é questão de ser mais criterioso. A expectativa pode ser tá maior, muito exigente. Na prática é 7,5, é isso, Gleger? Só porque implantou cabelo, fica aí metendo banca aí, pô. Ô, Batista. Para com isso. Rafael você tá dando 7,5, eu dou 11. Comentarista, pois não, Rafael, pode falar. Não, eu ia perguntar pro Gleger, ele lembra daquela defesa do Rodolfo Rodrigues contra o América de Rio Preto, num jogo à noite na Vila Belmiro? Lembra desse lance? Claro que eu me lembro. Seria 8,74 ou não? Não, aquela lá pra mim foi uma das maiores defesas da história. Ali eu daria 8,95. Então, eu fico curioso como é que fica o só contribuindo aí com o Rafael e com o Gleger. Foi um sábado à tarde, né, na Vila. América de Rio Preto. E foi uma sequência de defesas. Ele parecia um multi-homem. Chutava no canto, ele pegava, voltava, chutava no meio do gol, ele pegava, chutava do outro lado, ele pegava. Foi uma doideira. Mas foi um sábado à tarde, foi de sábado, sim. Eu estava acompanhando esse jogo aí. E talvez, fora aquela do Gordon Banks na cabeçada do Pelé, na Copa de 70, Brasil 1, Inglaterra 0, gol do Jair Ventura Filho. Eu vou dizer para vocês que talvez essa sequência da Vila Belmiro aí do Rodolfo Rodrigues tenha sido, colocando como sequência, mais impressionante. Se manda o time do Guarani, Iago, bico direito na grande área, pé canhoto, cruzou a bola na área para Giovanni Augusto. Ele vem derivando lá pela ponta canhota, chegou na bola, dominou, escapa na marcação do Santos, lançou na área para Índio. Pro fundo, pé canhoto, bateu cruzado, espalma João Paulo. A bola foi lá do outro lado, o Índio fica sorrindo. A bola saiu em arremesso lateral, a penetração do Índio, a batida, ele aperta a canhota. E aí ele queria o toque do João Paulo, o árbitro disse que não. O árbitro disse que não. Marcou arremesso lateral para o Santos, por isso o Índio estava sorrindo. Detalhe,
Detalhe no ar. Só para fazer uma observação aqui, é que o ficando bem recuado. Ele hoje é 5 volante. Vai lá, já concluo. Domina o Lucão do break, vai pro fundo, cruzou Júlio César de cabeça! Espalma! João Paulo! Testou firme, Júlio César no cruzamento do Lucão do break, João Paulo! Defesa de puro reflexo, defesa espetacular, mais uma no jogo, mandou por cima do gol pela linha de fundo em escanteio pro Guarani. E o Giovanni Augusto cobrou o escanteio, levantou a bola na área, tira a defesa do Santos, a bola com o Iago, recuou pela direita, o jogo é elétrico no estádio Brinco de Ouro. Iago dominou, tocando para Bruno Silva, abriu pela direita, Giovanni Augusto trabalha, faz o balanço pela ponta, 2 a marcá-lo, a bola escapa. Vai para a linha lateral na marcação do Lucas Braga, é arremesso lateral. Arremessou pela direita, vem, tem pressa, cobra Giovanni Augusto, tocou no fundo. O que ele fez, hein, jogada mal trabalhada, né? Cobrou o arremesso lateral, e não é o especialista Giovanni Augusto, e o Lucão do break não conseguiu dominar. Na linha de fundo, a bola saiu em tiro de meta para o Santos bater. Só concluindo. Oi, Tigrão, pode falar. Só concluindo. Primeiro, esse lance aí é ansiedade pura e falta de bom senso do Giovanni Augusto, porque ele não é para bater lateral, ele é para receber o lateral. Ele é um cara que chuta, que articula, aliás, está fazendo boa partida. O Ludic chegou e pediu a bola para ele, esse é o lateral. Quem bate lateral é lateral. E aí ele, ansioso, apressado, jogou no contrapé do Lucão, que foi tentar matar de chaleira, sei lá, e meteu a bola na linha de fundo. Bobagem do Giovanni Augusto, só um detalhe. E segundo, eu estava falando do Índio, observe agora o Índio onde está, ó. Da intermediária para frente, porque ele entrou como segundo volante, mas estava jogando quase que em linha com o Bruno Silva. E estava errado. Por quê? Porque o Guarani precisa de fluência, precisa ter mais gente à frente, precisa de mais gente conduzindo essa bola e arrastando essa bola para frente. Ao tomar o gol, por iniciativa do Índio ou por uma orientação do treinador, né? Estamos falando do Daniel Paulista, o Índio está jogando como meia. Ele já cabeceou uma bola, milagre do João Paulo, e depois fez um cruzamento num bolão que ele recebeu do Giovanni Augusto. Então, só para deixar claro que talvez desde o início deveria ter sido essa a posição ou o posicionamento ou a estratégia do Guarani. Não ficar com os 2 volantes em linha e só o Giovanni Augusto para armar. Domina Giovanni Augusto pela meia direita, o time do Guarani se projeta à frente, placar de 1-0, o Índio toca na bola para Matheus Pereira, ele recolhe, domina, recua, chamou o Índio que vem para fazer a armação pela meia canhota, para Giovanni Augusto, dali para Lucão do break, tentou girar em cima da marcação, caiu, reclamou, o árbitro não marcou. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 43 passados, primeiro tempo, conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Santos vencendo até aqui, Santos 1, Guarani 0. Pela manhã, Mirassol 2, Santo André também 2, 18h30, Ituano e Corinthians, 20h30, mais 2 jogos, Ferroviária e Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e Botafogo de Ribeirão. Bandeirantes. Gleger Zorzin, conceito e definição, grau de dificuldade, a defesa do João Paulo. Batista, dos 2 goleiros, já demonstrando aí para mim os 2 melhores do primeiro tempo. Do lado do Guarani, o Kozlinski, com grandes defesas, e o João Paulo fechando o gol, né? Para essa defesa aí do Júlio César aí, eu vou dar um conceito de 7,95. 7,95, faltou um bocadinho para ser considerada defesaça. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, às 12h30, na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. 44, quase 45. Vem embora, o time do Guarani domina no campo de ataque, placar de 1-0, tá perdendo o jogo, Matheus Pereira.
na beirada do campo, ele recua 2 minutos no adicional time, vem por dentro, Giovanni Augusto, furou o bloqueio, levou na perna direita, uma bomba! Voou! João Paulo! Espalma! Pancada de perna direita, bola de longe, João Paulo foi buscar, mandou para fora pela linha de fundo, mais um milagre, escanteio, Giovanni Augusto cobrou o escanteio, levantou na área, defesa do Santos tira, a bola volta, Ludwig dominou dentro do círculo central, pé direito, levantou na entrada da área, chega lá atrás, Kaique tira, a bola voltou, Júlio César dominou, partiu em cima, levou pela meia canhota, faz o giro, recolheu, escapou na perna direita, em cima do Zanocelo, virou lá pela ponta direita, dominou, Giovanni Augusto cruzou na área, chegou no desvio lá dentro da grande área, a bola voltou, Lucão do Break, entrada na área, pé direito, bateu João Paulo. Pega firme, sem rebote, entrada na área, pé direito, Lucão do Break, chutou, um chute seco. Mas João Paulo está iluminado, pegou e não soltou o Marquinhos. Seco e rasteiro, iluminado com certeza, Batista, porque foi mais uma vez uma excepcional defesa do João Paulo. E ainda com relação ao Giovanni Augusto, é esse atleta que o Guarani quer, arrojado, chamando a responsabilidade. Um petardo do Giovanni Augusto, Batista. E aí, Gleger, trabalhando bastante hoje em conceito e definição, grau de dificuldade, chute do Giovanni Augusto, defesa do João Paulo. É, claro que a gente espera que sempre o Guarani possa fazer os gols, né? Mas esse menino aí vem fazendo um trabalho já de longa data, né? Bons jogos, um goleiro muito seguro. Nós falávamos no início da partida que ele estava meio desconcentrado ali, parece que se concentrou e está fazendo grandes defesas, mas assim, uma atrás da outra. Parabéns ao João Paulo, olha, é um possível convocação para a seleção brasileira esse menino, viu? Conceito daquela defesa ali, 8.10. Primeira etapa, placar de 1-0, Santos marcou com Eduardo Bauerman. De cabeça metendo a bola na rede, o único gol do jogo até aqui. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Ai, meu Deus do céu, que bom. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas, você encontra a linha Coral Decora, o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram, @CortagBrasil. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do Rádio Esportivo do Brasil. Alô, alô, Edu Pinheiro. Muito obrigado, amigo Batista. Marcos Luiz, é o seguinte, bom público, mas poderia ser melhor. Fiquei sabendo que a TV aberta está transmitindo para Campinas, aí fica difícil, né, Marquinhos? Aí... você veja que até por se tratar de um clássico, um jogo de tamanho e envergadura, eu até olhei aqui e comentei com o Batista fora do ar, né? Infelizmente o público é decepcionante. Mas você acabou justificando, né? Com transmissão de TV aberta para Campinas fica difícil, né, Edu? E olha que os valores dos ingressos não são ruins, né? Para o torcedor do Guarani, Tobogã e Cabeceira Sul, 40 e 30, né, Edu? 40 e 20, então dava para ir, né, Edu? Dava para ir, mas aí fica difícil e tal. Agora, olha, foram 7 defesas, 5 do João Paulo e 2 do Kozlinski. E eu queria que vocês debatessem o seguinte rapidamente, vou começar com o Rafael Mantija, nosso ouvinte comentarista. No gol, o que acontece? Vocês estão falando aí, porque o Ludwig está no segundo pau, porque depois Eduardo Bauerman, que faz o gol, o Lucão do Break estava com ele e tal, mas o espetacular Maurício Kozlinski, tudo começou na origem com o erro dele. Ele saiu errado, deu de presente com as mãos no peito do cara do Santos, que eu não sei quem é. Esse cara que recebe o presente e tenta tocar para o meio da área, para dentro da área,
e a zaga corta desesperada para escanteio. Ou seja, surge um escanteio de graça, absolutamente de graça. E no escanteio, cobrado pelo Zanocelo, é que sai o gol do Santos. Oi, Rafael Mantija, ouvinte comentarista, o que você achou desse primeiro tempo? Ô, Edu, só comentando, é Mantilha, tá? Mantilha? Mantilha. Perdão, Mantilha, Rafael Mantilha. Tranquilo. A bola aérea defensiva aí é o principal problema que o Guarani tem nesse começo de campeonato. Então precisa ser trabalhada essa questão aí, porque o Guarani não está mal no jogo, né? Como até o Tigrão falou aí durante a transmissão, falta um segundo volante aí efetivo, né? E talvez até se o Rodrigo Andrade tiver condição de já entrar no intervalo, eu acho que seria bom. Mas o Guarani não está mal no jogo, é essa questão. Mas os problemas que ele passou foram principalmente da bola aérea defensiva, né? Perfeito. 1-0 Santos. Oi, Gleger Zorzinho, alegria até o fim. O que você achou desse primeiro tempo? Olha, Edu, tem que concordar com o nosso ouvinte aí, hoje trabalhando com a gente aqui nos comentários, o Rafael Mantilha, que o Guarani está bem no jogo. Você vê quantas defesas o João Paulo fez, Edu? 5. Difíceis, hein? Defesas difíceis. Defesas que poderia ter acontecido gol se fosse qualquer outro goleiro. 5, né? 5, isso. 5 defesas dificílimas. Ou seja, o Guarani produziu, o Guarani chegou, o Guarani criou. Agora, uma falha num lance, olha, e realmente é verdade que o seu comentário aí, viu, Edu? O Kozlinski acaba errando na saída, ocasiona o escanteio, vem a cobrança e o gol do Santos. Vai também, tá no bojo aí também. Né? Não pode um goleiro com a experiência do Kozlinski cometer esse erro, mas o menino Ludic também mal posicionado, né? Perde o tempo da bola ali, o Marcos Leonardo vem por trás, faz um passe ali para dentro da área e pegou o zagueiro lá sozinho, botando a bola na rede. O Guarani tem tomado gols infantis nessas últimas partidas. Lembra aquele jogo do Mirassol, a última rodada foram 2 gols idênticos. E hoje, da mesma forma, uma bola parada, uma bola viajada, Guarani mal posicionado. Olha, às vezes a gente fica na dúvida, né? Mas eu tenho certeza, pela experiência do Daniel Paulista, que isso é determinado no vestiário, pô. Olha, marcação, vamos marcar setor, né? Marca setor, cada um do seu posicionamento, aonde a bola cair, vai agredindo e não fica correndo atrás do jogador. Mas a marcação ali que eu percebo nesse lance é que é marcação individual. E o Ludwig está o quê? Olhando a bola. Esquece de olhar onde está o jogador, o posicionamento do jogador. Se ele dá 2 passos para trás, o Guarani não toma o gol. Ficou estático no lance, né? Uma bola viajada, uma bola que demorou para chegar, daria para se reposicionar, né? Se ele tivesse detectado, mas não sei, a gente não sabe também, né? Tem passado na cabeça desse menino que é bom jogador, mas tem tido muita dificuldade. Agora, o Guarani fez um bom jogo sim, eu gostei da movimentação, concordo com o Tigrão quando ele diz que o Guarani, após ter tomado o gol, muda um pouco a característica, ele adianta um pouco mais o Índio ali pelo lado esquerdo, segura o Bruno Silva para fazer essa recomposição, para fazer essa proteção da primeira linha, o Índio adianta um pouco, o Guarani começa a criar, inclusive com ele, pisando na área, fazendo algumas jogadas, é claro que tem que mudar a estratégia, é claro que tem que mudar a característica, tá perdendo o jogo, agora tem que adiantar um pouco mais. Eu não sei se eu mexeria no time, tá? Eu gostei do final do primeiro tempo, o Guarani pressionando, chegando, né? Tem que aproveitar as chances. Tudo bem que o goleiro lá tá fazendo seus milagres, mas uma hora a bola vai entrar, com calma, com tranquilidade, botar a bola no chão, rodar, utilizar mais o Iago, tá muito bem no 1 contra 1, é bom jogador, ele tem deslocado, você pode ver que teve 2 lances ali com o Giovanni Augusto, que o Iago puxa, tem o desencaixe de marcação e o Giovanni Augusto fica sozinho. É isso que tem que acontecer. Usar um pouco mais o lado esquerdo. A gente quase não ouvimos falar do nome do Matheus Pereira jogando o ataque. Tem que sair um pouco mais, aparecer, dar essa oportunidade para que os jogadores tenham esse balanço, tenham esse desencaixe, triangulação pelos lados. O Guarani precisa melhorar um pouquinho mais nesse aspecto de usar o lado do campo, usar um pouco mais esse recurso ao seu favor. O Guarani tem usado muito pouco, os laterais muito, o menino Lúdico muito tímido ao ataque também, tem que chegar um pouco mais, personalidade. Ah, Greg, mas o time do Santos, a hora que rouba a bola, é perigoso. Mas se você sai pelo lado esquerdo, o Bruno Silva está ali protegendo. É só ter um pouco de comunicação no campo.
Então eu gostei do primeiro tempo do Guarani. Tirando a falha do gol aí, o Guarani agrediu, criou, chegou, né, com algumas oportunidades agudas, inclusive, com batidas de fora da área perigosas. É isso que o Guarani tem que fazer. Agora um pouco mais de calma naquele último passe, para você tentar colocar o Lucão do Break em condição de fazer o gol. Então, é só melhorar um pouquinho mais. E adiantar, viu, Edu? Adianta o time. Adianta, não deixa a iniciação das jogadas do Santos. O Santos quer o quê? O Santos quer a pressão e quer o espaço. Se você diminui, agrupa o time, adianta um pouco mais, diminui onde a jogada se inicia, facilita o seu trabalho, vai correr menos, não vai ficar correndo atrás do Santos. Então, alguns ajustes para voltar para o segundo tempo e tentar empatar. E repito, eu não mexeria no time para o intervalo, para o segundo tempo. Deixaria do jeito que está, só ajustaria taticamente, uma peça aqui, outra ali, e soltar o Índio mesmo. Gostei disso. Daniel Paulista solta o Índio, ele começou a chegando com qualidade, bons passes, finalizando. Isso é a tônica para o segundo tempo. Manter a mesma coisa e pressionar o time do Santos, que o gol vai sair, viu, Edu? Muito bem, intervalo no Brinco, Guarani 0, Santos 1, gol do Eduardo Bauerman. Difícil esse nome aí. E já, mestre Tigrão vai comentar. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Aproveite a linha Coral Decor Efeitos Especiais. O Velvete tem fórmula com micropérolas, a opção mármore com cores mais vivas e o cimento queimado para espaços modernos e despojados. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha e soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. A Cortag conta com uma equipe de vendas com cobertura nacional, que possibilita um atendimento ágil e personalizado. Acesse cortag.com.br. Bandeirantes tem rede balançando. É bola na rede. Olha, 16 minutos, estava 0-0. Iago faz boa jogada, bate, desvia na zaga e a bola bate aonde, hein, Batistão? Dominou Lucão do Break, rolou pra Iago, entrou na área, pé direito, bateu cruzada, a bola desviada, tocou na trave. Voltou Lucão do Break, bateu pra fora. Vai embora pra fora pela linha de fundo. Bate na trave, mas o zagueiro desvia, dá um chutão e bate no Lucão do Break, desvia, mas quase que sem querer, Lucão do Break empata, hein? E a 35 já estava 1-0 o Santos. O Índio, tão criticado, que cabeçada do Índio, hein, Batistão? Partiu o time do Guarani, levantamento na área, vem Índio de cabeça. João Paulo espalma. Vai embora pra fora pela linha de fundo. Cruzamento na cabeça de Índio. Ele mergulhou com veneno e exigiu uma defesa espetacular. João Paulo. Tudo isso no gol do placar eletrônico. Intervalo 1-0 Santos. E agora o comentarista, cadê o Valdemir Gomes? É ele? Valdemir Gomes. Mais conhecido como Tigrão. Diga lá, Tigrão. Vamos lá, Edu. Vamos lá. Você viu que o Tigrão em termos de comentaristas aqui da equipe, é o mais antigo, né? Não é de idade apenas, mas também de tempo de casa. Sem e a dúvida. gente faz escola, né? Às vezes involuntariamente faz escola. Você vê que o Gleger comentou quase 19 minutos. Ele tá tigrando também. Você percebeu, Edu? Demais. Tá tigrando. Empolgadinho. Tá super empolgadinho. Como diria o Paulo Pedro da Silva, super empolgado. Super empolgadíssimo. Então é o seguinte, o superlativo analítico sintético
sendo colocado 2 vezes cometendo um imenso pleonasmo. Pô, fui bem agora, hein? Foi bem, pô. Foi bem. Edu, jogaço no primeiro tempo, eu não mexeria no time do Guarani. Eu acho que tá ajustado. O personagem do jogo foi o João Paulo. Defesas espetaculares, é bem verdade. E o Kozlinski, difícil falar o nome dele. Ele fez 2 grandes defesas, inclusive uma que nós estamos vendo nesse momento. Mais uma bola alçada e a defesa assistindo. A defesa de camarote. Ele fez 2 grandes defesas, mas o João Paulo, pelo amor de Deus, fechou o gol. Quando o goleiro adversário fecha o gol, aliás, eu quero fazer aqui uma confidência para os nossos ouvintes, que o Edu, toda vez que sai uma defesa, que o Batista ou o Júlio Nascimento, eles falam assim: defendeu fulano. Antes de terminar a descrição do lance, o Edu já fala assim para o nosso companheiro da técnica, que tem um rodízio, né? Quem está na mesa, quem está, na verdade, na técnica central. E o Edu fala assim: queridão, separa essa. Lance 3. Queridão, separa essa. Por quê? Porque é para ele, então ele vai produzindo ao vivo, que é para ele poder reprisar agora, como reprisou aqui no intervalo. E depois, na defesa do jogo, que é um quadro após a partida, ele também reedita tudo isso daí. Então, a senha é assim, ó. O Edu ergue o dedinho, tem um vidro separando os 2 estúdios, ele ergue o dedinho e pega o interfone e fala assim: queridão, separa essa, lance 3. Então, hoje, que ele falou de queridão, foi uma enormidade. Isso mostra que se o goleiro do Santos trabalhou tudo isso, é porque o Guarani produziu muito ofensivamente. Produziu uma barbaridade. Então, não é hora de mexer ainda. Claro que mas vai mexer, viu, Tigrão? Vem Maxwell com a 71 e vai embora o Iago, daqui a pouco o Marcos Luiz, dentro do protocolo. Vai embora o Júlio César. Confirma Júlio tudo César. Isso, né? Mas foi um belo jogo de bola e o Guarani foi melhor que o Santos. Então não teria por que mexer. Eu ainda não tiraria o Iago. Não tiraria. Mas ele tirou, vamos respeitar. O Maxwell tem entrado atento, ligado, aceso. Tomara que entre assim hoje. Mas um jogo com um placar, por enquanto, a favor do Santos de 1-0, mas absolutamente indefinido. Não mostra o que foi o primeiro tempo, onde o Guarani foi melhor. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá foi eu de novo. Microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time do Guarani correndo atrás de uma grande vitória no Campeonato Paulista. Vai Bugre, 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 vai Bugre! E o Guarani mudou, Marcos Luiz, a sua informação. Saiu o Júlio César, talvez por contusão, para a entrada do Maxwell, com a número 71, Batista. Arremesso lateral, então, Ludwig, né? Cobrando, soltando para Giovanni Augusto pela direita. Ele retrai, mas ainda no campo de ataque para Bruno Silva. Por dentro, vem para Derlan. Girou lá pelo lado esquerdo no campo de ataque para Matheus Pereira. Bate curtinho, entregando pela meia canhota. O time do Guarani domina. Vem para a bola. Time do Guarani está perdendo o placar de 1-0, mas foi abrasivo, atacou 5 defesas espetaculares de João Paulo. No primeiro tempo, estamos começando a etapa final. A alteração do Guarani, os comentaristas vão falar já já. Maxwell entrou no lugar do Júlio César, ele está com a bola, domina, tenta rolar, erra o passe, ele volta, ganha de cabeça para Lucão do Break, dominou na área, rolou atrás para ninguém. Chegou o time do Guarani com Índio na marcação para Giovanni Augusto, toca de calcanhar, a bola subiu, voltou. Giovanni Augusto, pé canhoto, bateu, espalma! João Paulo faz a defesa. Giovanni Augusto ganhou na área, limpou e enfiou a perna canhota, a bola dura.
difícil, cruzada, chute ao meia altura, João Paulo tirou. É escanteio para o Guarani bater. O próprio Giovanni Augusto na batida. Giovanni Augusto levantou a bola na área. Chega Goulart para tirar. A bola foi embora para fora pela linha de fundo. É novo escanteio. Vem para a bola Giovanni Augusto. Povoando a área. Os zagueiros do Guarani lá na área do Santos. Levantou. Toque de cabeça. Hernando. Sai João Paulo. Vai lá em cima. Pega firme, sem rebote. Cruzamento na cobrança de escanteio. Giovanni Augusto levantou na área. Chegou finalizando, Hernando de cabeça. Pega o João Paulo e não soltou o Marcos Luiz. Nessa ele não soltou, né, Batista? Nessa segurou com firmeza o zagueiro do Guarani. Foi para a tentativa do gol e na disputa de bola o Lucão do break. Com o João Paulo levou a pior, mas graças a Deus nada de mais grave, Batista. Gleger Zorzin, alteração do Daniel Paulista, não temos a informação, não sei se foi por contusão ou se foi por opção tática, mas ele tirou o Júlio César, que foi bem no primeiro tempo, fez um bom jogo, pelo menos na minha visão, e colocou o Maxwell Gleger. Se for por contusão, ele acerta, né, Batista? Porque o Júlio César estava bem no jogo, concordo com você, eu não teria mexido também. Aliás, o Maxwell vem entrado bem nas últimas partidas, né? Um jogador que está bem melhor do que a temporada passada, mas eu não teria mexido. E olha, hoje o quadro defesa do jogo, pode ser que nós nem tenhamos o gabarito de tanta defesa que já foi. E essa defesa, essa última aí, grau de definição, conceito de definição, grau de dificuldade. Essa não foi tão difícil, né, Batista? Veio em cima dele ali, defesa 7.15. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. Lembrando que pelo regulamento só acima de 8 é defesaça, hein? Portanto, essa não foi uma defesaça, mas foi uma boa defesa. Rafael Mantilha é o nosso ouvinte comentarista, a alteração do técnico do seu time, Daniel Paulista. Diz aí, Rafael. Olha, Batista, eu tenho dificuldade de ser otimista com a entrada do Maxwell, tá? Ele, ano passado, ele foi tão mal que, embora ele já tenha com qualquer evolução que ele tem esse ano, já é alguma coisa. Mas eu não entendo por que ele tem tanta chance. Eu fico torcendo para eu queimar a língua, viu, Batista? Se manda, vem pro jogo Matheus Pereira lá pela esquerda, trabalha o time do Guarani, lançou na área, vem para Lucão do break, levantou na área, ajeitou de cabeça, Iago tocou na entrada da grande área para Giovanni Augusto, grande jogada, penetrou, foi para a área, tocada, é pênalti! Penalidade máxima para o Guarani! Uma jogada incrível na pura técnica. Giovanni Augusto girou em cima da marcação e penetrou na área. Foi tocado, o árbitro incontinente apontou a marca da Cal. O lance vai ser checado pelo VAR, mas o pênalti pela arbitragem de campo está marcado, Marcos Luiz. Para mim não tenho dúvidas, viu, Batista? Foi derrubado pelo Felipe Jonathan, jogador da equipe do Santos, o Giovanni Augusto. Ele fez a jogada. Quando foi tocar novamente para o Lucão, foi derrubado pelo lateral da equipe do Santos. Para mim, pênalti. E para você, Gleger, foi pênalti ou não? Para mim foi calçado, Batista, pênalti. Pênalti para o Gleger, Valdemir Gomes. E para você foi pênalti ou não, Tigrão? Olha, se for pro VAR eu tenho dúvidas. Rafael Mantilha, o nosso ouvinte comentarista, a sua opinião também do pênalti marcado, está sendo checado pela arbitragem, pelo VAR. Quem está no VAR é o Márcio Henrique de Góes. E aí, Rafael, o que você achou? Batista, na câmera ao vivo é pênalti, né? A não ser que o VAR detecta ali que milimetricamente não foi, mas na câmera ao vivo com certeza foi pênalti. Só completando meu raciocínio, eu acho assim, quando o Giovanni Augusto dá o tapa e adianta a bola, né, eu acho que vai mandar bater, ele retarda a passada. O jogador do Santos fica com a perna parada. Quem provoca o choque é o Giovanni Augusto. Mas, ao que estamos observando aí,
Ele vai mandar bater, já mandou todo mundo sair da área. Para mim, duvidoso o lance. Pênalti pro Guarani bater. Lucão do break coloca a bola na marca da Cal. O árbitro conversa com os jogadores do Guarani, jogadores do Santos, pedindo para que eles não invadam a área. Vai para baixo dos paus, João Paulo, camisa número 34, goleiro do Santos. Lucão do break, arma a perna direita, não sai da área, olha fixo nos olhos do João Paulo. Um sentimento de confiança toma conta do seu corpo. Lucão do break, autorizado, vai para a bola lentamente, pé direito, bateu, defendeu João Paulo, Iago entrou, bateu, é gol! Passados, segundo tempo, cobrança de pênalti, Lucão do break, partiu, foi pra bola lentamente, bateu de perna direita, João Paulo com a mão direita fez a defesa, lépido, ligado, Iago partiu, foi pra bola de pé canhoto, bateu cruzado, a bola tocou na lateral da rede, fez Iago César faz a rede balançar, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Iago faz a torcida do Guarani vibrar, vibra, da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, bola pro fundo do gol, empata o jogo no brinco de ouro, Iago, camisa 97, empata o jogo, Guarani 1, Santos 1, e o detalhe do gol é seu, Marcos Domingos. O detalhe é que o lance está sendo revisado pelo árbitro, né, Batista? Entendendo que o Iago acabou fazendo gol irregular e agora anulou lá. Anulou o gol do Guarani, do Iago, segundo o árbitro, na posição irregular, no pênalti batido de forma errada pelo Lucão do break. O VAR está, portanto, interferindo no resultado da partida e o árbitro invalidou do gol do Guarani. Eu quero ouvir os comentaristas. Começo com você, Tigrão. É incrível porque o árbitro ainda está discutindo com o VAR, hein? Márcio Henrique de Góis é quem está no VAR. Douglas Marques das Flores continua discutindo com o VAR, mas o gol está anulado, hein, Tigrão? Deu invasão do Iago. Não foi impedimento porque houve o rebote do goleiro. Ele deu invasão do Iago, mas tem um jogador do Santos com o pé na linha. Aí dá uma discussão até amanhã à tarde. Ele deu invasão, portanto, antes da batida na bola, o Iago já está dentro da grande área. Essa invasão é irregular e ele se beneficiou de ter se antecipado, por isso chega para apanhar o rebote antes da defesa do Santos. Só que ele continua conversando, é uma verdadeira conferência. Tá um mercado de peixe aquilo ali, né? Tá um mercado de peixe, ele tá dando uma falta pela invasão da área. Só que ele não tem convicção. Ele manda bater de dentro da área para recomeçar o jogo e o VAR fala com ele. Aí ele volta e diz que tá tudo certo. Aí o VAR fala, vai ver o vídeo. E ele continua conversando. É uma várzea. É uma várzea, é uma vergonha. A falta de convicção e a falta de cruzamento. E nós vimos outro dia aí no lance do jogo da Ponte. Ele vai mandar bater de novo, hein? Eu acho que ele vai mandar bater de novo, porque se houve dupla invasão, agora tem que bater sim, ele aponta lá, ó. Vai bater de novo. Vai bater de novo. Ou talvez o goleiro andou, né? Se adiantou.
Gleger Zorzinha, a sua opinião do lance? Eu fiquei com a impressão que o João Paulo se adiantou no lance. Por isso que está voltando, o Iago realmente tem a invasão. No primeiro instante eu acho que ele ficou com essa impressão e o VAR diz a ele, olha, o João Paulo se adiantou e não pode. Só uma informação aqui, vai voltar o pênalti. Para mim acerta. Agora não dá, né, Batista? Lucão do break. Foi lá, pegou a bola, bateu e o goleiro defendeu. Pô. Põe a bola, personalidade, mete a bola na rede e acabou. Não tem discussão, não tem nada. Tem umas coisas que acontecem que a gente fica indignado com isso. E outra coisa, né, que deixa-nos indignado ainda mais, é essa demora, né? Essa demora do VAR, essa demora na definição. Acho que isso aí tem que ser resolvido rapidamente. Fica, ó, e anula, impedimento. Olha aí, ó, nós temos tendo a imagem, o Iago realmente invade. Tem um pé ali, como disse o Tigrão do Santista. Foi dupla invasão, Gleger. Exatamente. Sim, mas eu acho que ele manda voltar o pênalti porque o João Paulo se adiantou muito, hein? Ele vai pro lado esquerdo. Do Guarani, melhor dizendo, que permanecer na linha. Santos. E nenhum dos dois invadiram. Estava na linha. Tem dois falando e aí não dá para a gente saber o que é que está sendo falado, entendeu? Então vamos um de cada vez. Mas antes vamos com a cobrança do pênalti. Vai tomando posição, agora troca de cobrador. É pênalti para o Guarani. Giovani é quem vai bater. 13 minutos, etapa final, 1-0 para o Santos. Giovani não sai da área. Partiu Giovani, pé direito, bateu, é gol! 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 Etapa final do jogo, cobrança de pênalti. Giovani Augusto partiu, foi pra bola com enorme convicção e de pé direito bateu no canto baixo esquerdo do goleiro João Paulo, que pulou do outro lado. Bola de um lado, goleiro do outro, a bola bateu no fundo do gol e fez chuva. Empata o jogo, empata Giovani Augusto, 10 do Guarani, mandou a bola lá dentro, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, a torcida vibra, da pele até o osso, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, dali Bugre, dali Guarani, hoje sempre Guarani. Giovani Augusto, 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 camisa 10. Jogo no brinco, Guarani 1, Santos também 1, e o detalhe do gol é seu Marcos Luiz. Bom, Batista, o detalhe fica por conta da saída do Kozlinski, lá do gol do Guarani, veio até o local que seria batido o pênalti para o Bugre, e tirou o Lucão do break e falou, Lucão, sai, deixa o Giovani Augusto bater. Isso a gente flagrou com certeza. E na sequência o Giovani chamou toda a responsabilidade e não quis nem saber, nem olhou para o João Paulo. Goleiro foi de um lado, a bola foi do outro. O gol de empate do Guarani com o Giovani Augusto fazendo o primeiro com a camisa do Bugre. Rafael Mantilha, o Guarani empatou com o Giovani de pênalti. Rafael. Ô Batista, o Giovani bateu bem o pênalti, né? O Lucão, ele, que eu me lembro, tá? Ele já tinha batido um pênalti contra o Operário no passado, que ele fez, mas bateu mal, tá? E agora bateu mal de novo, então talvez não seja a melhor opção para cobrar pênalti no Guarani, viu? Falta para o Guarani bater pela direita. Autorizado, partiu. Zanocelo levantou na área. Chega bem lá atrás para afastar, tirando a retaguarda do Bugre. Pois não, há informação. Amarelo para o Giovani, Batista. Ele fez uma falta, pegou o tornozelo, se não me falha ali, do Felipe Jonathan. E amarelo para o jogador, autor do gol do Guarani. Um pouco antes, o Matheus Pereira também tinha sido amarelado.
amarelo, portanto, para Matheus Pereira e para Giovanni Augusto. Placar de 1-1, o jogo está empatado no estádio Brinco de Ouro, vencendo o selo. Dominando, tentando a passagem dentro do círculo central, lá pela direita, fora do círculo central, passe aberto lá pela ponta direita. Ângelo tentou evoluir, a marcação, Matheus Pereira tira, joga para fora, para a linha lateral, em arremesso pela direita. Madison vem para fazer a reposição para o Santos. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Esparlacetol. Atendimento, variedade, qualidade, só tem ela, Corbela. Placar de 1-1, o jogo está empatado no estádio Brinco de Ouro. E olha, o Lucão do Break que perdeu o pênalti, né? A sorte é que tinha um jogador do Santos que invadiu a área também. E depois o Giovanni empatou quando estava tocando o hino nacional antes da partida. Hino nacional que é obrigatório em todos os eventos públicos. A câmera da televisão flagrou o Lucão do Break chorando. Ele foi às lágrimas. E parece que, enfim, estava atacado emocionalmente. Talvez algum problema particular, alguma situação assim. Mas o hino nacional levou o 9 do Guarani, que não joga com a 9, joga com a 11, mas é centroavante. As lágrimas do estádio Brinco de Ouro. E depois ele perdeu o pênalti. E vem Marcos Leonardo, entrou na área, deu rebote, a bola voltou, a batida, na sequência vai embora. Lucas Braga, ele perde a direita, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo em tiro de meta. É tiro de meta para o Guarani bater. Ele tentou surpreender o Kozlinski ao bater, né, Batista? Por cobertura, tentando ali o canto esquerdo. A bola subiu muito e foi embora. É só tiro de meta, 1-1 o jogo. Ô, Tigrão, uma análise aqui do Matheus Pereira. Ele perdeu a posição, Matheus Pereira que vinha de Covid. Aliás, terminou o prazo de isolamento exatamente ontem. E hoje ele já está aí em campo jogando pela equipe do Guarani. Como é que está indo o lateral esquerdo do Bugre? Discreto até agora, eu esperava um pouquinho mais, mas é muito cedo. Lógico, tá voltando aí, tá convalescendo. É uma estreia, mas uma estreia discreta até agora. E só para não ficar nenhuma dúvida, o penal só voltou, não foi porque o goleiro se mexeu, não foi nada disso. Houve uma dupla invasão. O jogador do Guarani que se beneficiou de ter invadido e um do Santos também invadiu, por isso voltou. Marcos Leonardo tentou levar em cima da defesa, deu rebote, chega Camacho, domina, toca atrás, vem pela direita o time do Santos, ataca, quer o segundo gol. Kaique abriu lá o jogo pelo setor direito, Ângelo mandou direto pro gol, Kozlinski. Pelo alto, pegou com enorme facilidade. O time do Guarani sai lá atrás do campo de defesa, Giovanni Augusto está com moral, marcou o gol de pênalti, empatou o jogo. Rolando para Iago pela direita, na margem do campo, ele trabalha, ajeita na perna direita, toca atrás, entregando para Giovanni Augusto, ele recua para Ludwig. Ludwig mais plantado neste momento do jogo, toca, recua, já busca lá atrás do campo de defesa a zaga bugrina. Cortag, especialista em ferramentas e acessórios com a mais completa linha de soluções para o corte e assentamento de pisos e porcelanatos de grandes formatos. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram @cortagbrasil. Bruno Silva domina, recua, chama Ludwig, ele bate, ele perto da direita, soltando lá do outro lado do campo de defesa, vem Derlan, ultrapassa a linha da metade do campo, entregando para Maxwell na beirada do campo, ele vem dominando, levando na perna direita, escapa da marcação, Maxwell por dentro, pela meia, o time do Guarani empatou o jogo com pênalti, placar de 1-1, Bruno Silva na inversão para Iago, ele sai da marcação, vem por dentro, preparou o tiro, pé canhoto, bateu, a bola explodiu no meio da defesa em Bauer. A bola voltou pela esquerda, o árbitro está marcando a posição de impedimento. A Neuza Inês Bach marcou o impedimento, levantou o instrumento e apontou o impedimento no ataque do Guarani, Marquinhos. E estava assim, Batista, era o Maxwell que estava na posição irregular, levantou a bandeira ali, o instrumento, 1-1 o jogo. Ele estava na banheira, mas essa banheira aí não é boa não, hein? Então fala qual é a boa, Batista. A banheira boa mesmo é aquela que você tem lá na sua mansão. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22 minutos passados, segundo tempo.
conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Campinas, Guarani 1, Santos 1. Pela manhã, Mirassol 2, Santo André também 2, 18h30, tem Ituano e Corinthians lá em Itu, 20h30. Só um minutinho, Edu, vem embora o time do Guarani, Giovanni Augusto saiu da marcação, pé direito, cruzou na área, pra Índio, pé canhoto, bateu, deu rebote, ele dominou, levantou, Giovanni Augusto tentou bater. Chega Camacho para tirar, a bola escapa, vai embora. Para fora pela linha de fundo em escanteio para o Guarani bater. Batista, foram duas alterações. Anota aí a primeira. Ó. Saiu Vinícius Anocelo, 25, para a entrada do Lucas Pires com a 44. Lucas Pires, 44. E também entrou o Carlos Sanches com a número 7. Eu confiro para você daqui a pouco quem saiu para o Carlos Sanches entrar. Vem Iago, levantou, bola cruzada na área, na cobrança de escanteio. Lá atrás, tirando a defensiva do Santos, a bola vai para a linha lateral. Ângelo veio dividindo com Matheus Pereira, o árbitro deu arremesso lateral. O árbitro disse que não houve a falta. Saiu pela esquerda, Marcos Leonardo. Time do Guarani já retoma, vem no campo de ataque, Derlan toca a bola. Vem Maxwell, pé direito, bateu, vai embora para fora pela linha de fundo. Maxwell até que tem um chute forte, mas tem que calibrar, hein? A bola saiu, foi embora, é tiro de meta para o Santos bater. Só confirmando então a outra alteração, saiu Felipe Jonathan para a entrada do Carlos Sanches com a número 7, Batista. As alterações no time do Santos. 23, quase 24 da etapa final. E o árbitro vai lá conversar com o Daniel Paulista, hein? Advertido verbalmente. Tem cartão para treinador. Mas o árbitro não deu cartão, fez uma advertência verbal. Se não parar de vociferar, vai tomar cartão. Foi isso que disse o árbitro. Placar de 1-1, o time do Santos saiu na frente no primeiro tempo e o Guarani empatou com cobrança de pênalti. Incrível, né? Porque Lucão do Break perdeu o pênalti, o Iago fez o gol, festejou uma barbaridade, teve até dancinha. Aí o árbitro invalidou o gol. Aí Giovanni bateu, fez o gol. Aí de novo, vibração total, a comemoração do gol, dancinhas e etc. Então, somando tudo, você falou um gol teve. Vezes é ele. É, exatamente, somando tudo, é ele também. Foram vários aí. Que gol gigante, hein? Ô Batista, você quando fez o gol lá no Torneio da Cana, você também tinha dancinha? Não tinha dancinha, porque eu não sabia dançar. Entendi. A linha de cortadores elétricos Zap Titan possui o motor mais potente da categoria. Pode ser usada com cerâmico, porcelanato, mármore, granito e pedra natural. Com superfícies lisas, ásperas ou em relevo. Conheça acessando o site cortag.com.br. Siga Cortag no Instagram, @CortagBrasil. Rafael Mantilha, o nosso ouvinte comentarista, participa da jornada. Placar de 1-1 e o comportamento do Guarani no pós-gol aí, hein, Rafael? Ô Batista, o Bugre tá tentando chegar. Agora teve essa chegada com o chute do Índio aí para tentar fazer o segundo gol e virar o jogo. Tem tudo para virar. Eu acho que agora com 26 do segundo tempo, dos 26 em diante, o Rodrigo Andrade acho que aguenta, né? Mesmo ele tendo começado depois a pré-temporada, né? Então eu colocaria ele no lugar de um dos volantes, eu sacaria o Bruno Silva. Mas o Bugre tem tudo para virar esse jogo. Pois não, Gleger, fala que eu te escuto. Não, você falou aí que você não sabia dançar, né? Você não sabia dançar ou você não sabia fazer gol? Exatamente. A minha função não era dançar, né, ô Gleger? Era fazer gol. Tá certo. Não, ali é o Matheus Pereira, né, Batista? Matheus Pereira. Já pediu substituição, não dá mais pro Matheus Pereira. Vem aí Eliel, hein? Não dá pro Matheus Pereira, pediu substituição. Eliel com a 36 vem pro jogo. Matheus Pereira tá caído, perna dura. Perna pesada, né? A característica ali de que indica uma cãibra é exatamente quando o jogador cai e fica puxando a ponta do pé. Aquela embolada que eles falam, né, Batista? Então, ele saiu com a perna dura, Eliel vem aí.
Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor Efeitos, atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos passados, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Depois desse ataque, Lucas Braga dominou, invadiu a área, bateu o Kozlinski. Batida por baixo, bola venenosa, rasteira, mas sem força do Lucas Braga. Kozlinski que pegou e já repõe no jogo, se manda o time do Guarani. Vem no campo de ataque Índio, rolando, vem Maxwell, toca na lateral. O Guarani se projeta no campo de ataque. Giovanni Augusto com Bruno Silva. Ele domina, levou na perna direita, abriu na lateral para Índio. Ele pisa na bola, arruma, tenta levar, bate rasteirinho, vem para Bruno Silva. Ele vai recuar. Pois não, Edu, completando. Muito obrigado. Finalzinho, hein? Finalzinho de Vasco 3, Madureira 1, segundo tempo, Flamengo 0, Fluminense 0 e 18h30 em Itu, Ituano e Corinthians. Bandeirantes AM 1170 FM 85.7, faixa estendida para a região de Campinas, para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muito obrigado pela fantástica audiência. Sai um cartão ali, Marquinhos. Marcos Leonardo, na falta cometida em cima do jogador do Guarani, Batista. Falta, vem pra bola o time do Guarani pra batida lá pelo lado esquerdo. Liel entrou, tá fresquinho no jogo, tá 0 quilômetro. Entrou agora no lugar do Matheus Pereira. Segundo o Tigrão, é o menino Boleirão. Autorizado, Eliel partiu, cobrou a falta, levantou na área. Vem Bauerman pra afastar, mas o Bandeira já tá apontando lá, né? A auxiliar. Marcou um impedimento no ataque do Guarani. Confirmando agora a alteração, Matheus Pereira foi embora, Eliel com a 36. 36 e daqui a pouco 2 alterações na equipe do Santos. Olha o balancinho aí, Batista. Vai entrar com a 49 e o número 23 também da equipe do Santos, o Marcos Guilherme. Não, mas isso aí eu fazia, né? Só acertando aí a agenda, o cartão amarelo foi para o Camacho e não para o Marcos Leonardo. E o Batista, quando fazia gol no torneio da cana, ele não sabia dançar, saía chupando um gomão de cana. Mas esse movimento antes de entrar, isso aí é necessário, né? O aquecimento? Você dá uma balançada no esqueleto. Sim, entendi. Ali para destravar as juntas, né? Entendi. Legal, entendi. O Santos vai mudar 2 peças em instantes. Alanzinho é aquele que jogou no Guarani, né, Batista? Que a gente pediu tanto para ter oportunidade. Alan Vitor. Ele continua amargando um banco, hein? Era banco no Guarani e continua banco no Santos. Lançamento na área, olha o Santos. Tentou a penetração lá atrás, tira a defensiva do time do Guarani. A bola vai para fora, para a linha lateral. A Cortag, com quase 3 décadas de atividade, conquistou a liderança de mercado no segmento de cortadores manuais para pisos cerâmicos, porcelanatos, azulejos e pedras naturais. Acesse cortag.com.br, siga no Instagram, @CortagBrasil. E a única dança que eu conseguia fazer era no bailinho de garagem. Fui muito no bailinho de garagem. Sei. Ouvia Odair José, Roberto Carlos. Opa, entendi. Eram aquelas músicas românticas sonata, da época, Batista, né? Sonata. Boca de sino, Batista, calça? Tocava a sonata. Nossa, e boca de sino. Aquela dança era fácil, né? Porque, inclusive, era a oportunidade que nós tínhamos de encostar o corpo no corpo da menina. Então você encostava o corpo, jogava o braço por detrás assim, colocava nas costas e ficava mexendo uma perna para lá, outra perna para cá. Segunda vez que eu estive aqui. Odair José, meu ídolo. Beleza, hein? Cresci ouvindo isso. Eu senti saudade de você. Cresci ouvindo Roberto Carlos, Odair José, os Beatles.
e Elvis Presley. Que isso, hein, Batista? Ouvi demais também igual. Creedence. É quase igual, é o mesmo gênero. Alterações, Batista. Vai. Saindo Ângelo, número 11, para a entrada do Marcos Guilherme com a 23. E saiu também o Lucas Braga com a número 30 para a entrada do Alanzinho, 49. Alanzinho, 49. Marcos Guilherme, 23. As alterações do técnico Fábio Carilli. As alterações, portanto, do técnico Fábio Carilli. O time do Santos tem 5 pontos nesse momento. 4 antes do jogo e esse do empate, mas tem muito jogo pela frente. Guarani está chegando ao 4º ponto na competição e vai mudar também o Guarani, hein? Sai o Índio, vem aí o Rodrigo Andrade com a 32. O Rodrigo Andrade, 32, cabelinho cortado, tal, beleza, tá indo embora o Índio com a 23, Batista. Vamos lá, Rafael Mantilha, nosso ouvinte comentarista, as alterações do técnico Daniel Paulista no seu time, hein, Rafael? Ô Batista, alteração acertada, o Guarani precisa arriscar mais e nos últimos minutos diminuiu a intensidade, né? Então talvez esteja sentindo um pouco a parte física, então precisa fazer substituições sim para o time voltar a ser mais intenso. E para você, Gleger, as alterações do Guarani, por favor, a sua opinião. Eu gosto da presença do Rafael Andrade, né? Dá um toque refinado no meio de campo, o Guarani pode ficar um pouco mais agressivo. Eu acho que tem que tentar a vitória. A gente percebe que o Santos também deu uma baixada, deu uma arrefecida. Eu acho que esse é o momento de tentar crescer no jogo para virar a partida. Dá sim, viu, Batista? A entrada do Rodrigo Andrade me agrada muito. E para você, Tigrão, as alterações do Daniel Paulista. Bom, o Eliel no lugar do Matheus Pereira foi por contusão do Matheus Pereira. E o Rodrigo Andrade é um jogador mais agudo, mais vertical do que o Índio. Apesar de que o Índio hoje jogou com uma característica diferente, bem mais à frente do que de costume, né? Então estava com um posicionamento bem ofensivo. Agora, eu acho que o Guarani está cometendo um erro de estratégia. Perdendo por 1-0, ele amassou o Santos e transformou o João Paulo no herói do jogo. Empatou o jogo e nivelou por baixo com o Santos, que está contente pelo empate. O Guarani ainda está com o jogo nas mãos. Tem que agredir um pouco mais e manter aquele ritmo que ele colocava em prática quando perdia por 1-0. Domina o time do Guarani com Maxwell aberto na ponta canhota, entregando para Giovanni Augusto. Ele conseguiu levar na técnica, tirando 2 da marcação. Para Maxwell, atrás pela meia esquerda, Bruno Silva domina, rolando, vem por dentro o time do Guarani com o Rodrigo Andrade. Retraindo para Bruno Silva, vira da esquerda para a direita para Hernando. Ele trabalha na perna direita, tem uma marcação no seu costado, recua para Derlan. Tocou, pegou de volta, vai lançar comprido, não desistiu, preferiu o toque lateral. Domina Eliel, pisa na bola no campo de ataque, 35 minutos, você está ouvindo o toque, bola recuada, vem no campo de defesa, recua para dentro da grande área, Kozlinski saiu lá atrás, dominando com os pés, estoura, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, vem Bauerman, afasta, tira, a bola sobrou, Giovanni Augusto dominou, tocou curto dentro do círculo central para Bruno Silva, abriu para Eliel, ele se manda, vem beiradeando o campo, carrega, toca curto atrás para Bruno Silva, vem por dentro, Giovanni Augusto trabalha na perna direita, inverteu tudo lá pela ponta direita para Lud, que sai da marcação, pé canhoto. Sei lá se ele tentou um cruzamento de canhota, na verdade fez um recuo para o João Paulo, que agradeceu, hein, Marquinhos? Não é a perna boa, né, Batista? Ele bateu com a perna esquerda, a tentativa, né, era para a bola chegar no Lucão do break, mas aí o João Paulo fez a defesa. E o time do Guarani ganha uma bola pela meia canhota, no erro na saída do time do Santos, ele é o trabalho, o jogo rola rasteirinho, vem para Lucão do break, pé direito, cruzou na área, Bauerman, tira a bola, volta na cabeça de Bruno Silva, tocou curtinho pela meia canhota, vem para Giovanni para Iago, vem por dentro, rolou, entrada na área, Iago, pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, o Maxwell rolou, chamou o Iago, ele bateu tirando, mas tirou muito, a bola saiu, foi embora, é tiro de meta pro Santos bater. Batida com a perna canhota também, Batista, para pegar o João Paulo no contrapé, subiu muito, só tiro de meta, segundo tempo, 1-1, Batista. Corra Bela Tintas, é parceiro do pintor, aqui você encontra a linha Labastini de preparação de paredes, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corra Bela.
E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36, quase 37, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro em Campinas, Guarani 1, Santos também 1, Edu Pinheiro. Acabou, Vasco 3, Madureira 1, continua segundo tempo, Flamengo e Fluminense 0-0, 18h30 tem Ituano e Corinthians. Um abraço para o Germano do condomínio São Gabriel. Bandeirantes AM 1170 e em FM 85.7, faixa estendida para a região de Campinas, AM 1270 para a região de Ribeirão Preto, nos aplicativos, em todas as plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, o rádio com imagem. Você me vê narrando, transmitindo esta partida de futebol. Aliás, um grande abraço para a fantástica audiência. Primeiro lugar entre as emissoras que transmitem futebol pelo YouTube, Rádio Bandeirantes. Grande abraço, muito obrigado. Dê um like para nós, seja seguidor. E se você quiser ser ouvinte, comentarista, tem que ser seguidor da página da Rádio Bandeirantes no YouTube. E tem também depois que ouvir o programa Esporte em Debate, das 17 até as 19 horas e 30 minutos. Partiu Santos Marcos, Leonardo bateu, espalma Kozlinski. Batida cruzada no costado da zaga, a bola da linha de fundo quase sem ângulo. Kozlinski conseguiu fazer a defesa, Marcos Luiz. E tentou depois no contra-ataque, né, Batista? Ligar a equipe do Guarani. Mas o Carlos Sanches derrubou o Iago. É falta para o Bugre. Lucão do Break tá por ali, mas o Ludi que vai bater. E essa defesa aí, Gleger, Zorzin, grau de dificuldade, conceito e definição, Kozlinski. Mais uma boa defesa do Kozlinski, grau de dificuldade 7,50. Lembrando que, pelo regulamento, defesaça só acima de 8. Domina Iago, rolou para Giovanni Augusto. Vai para o fundo, pé direito, cruzou na área, subiu. De cabeça, Maxwell, João Paulo! João Paulo, numa defesa impossível. Giovanni foi para o fundo, meteu a bola de perna direita, levantou na área, subiu Lucão do Break de cima para baixo, deu uma cabeçada fatal para fazer o gol, mas o João Paulo pegou uma defesa milagrosa. Escanteio para o Guarani bater. Cara a cara, Lucão do Break meteu para fora o João Paulo. Ganha escanteio novamente o Guarani, Giovanni Augusto. Escanteio, Giovanni levantou, bola fechada. João Paulo vem de soco. Punhos cerrados para tirar. A bola volta pela direita. Iago domina. Recua no campo de defesa. Vem para a bola. Bate de perna direita. Lute que levanta na entrada da grande área. Subiu o Bauerman. Afasta, tira. A bola fica viva no campo de ataque pela intermediária. Vem o time do Guarani. Tenta o domínio. Perdeu e vem no contragolpe. Alan Vitor faz a enfiada de bola pela ponta canhota. Se manda. Vem pela ponta canhota. Guilherme recolhe. Escapa da marcação. Toca atrás. Vem a bola pelo meio campo. Tentando Sanches. A passada virando para Ricardo Goulart. Ele volta para Carlos Sanches. Levou a bola com a perna direita. Entregando pelo setor esquerdo. Se manda tentando a passagem. Lucas Pires. Ele gira de um lado para o outro. Para escapar. Tocando para Alan Vitor. Para Sanches. Voltou, vem pra bola, dominou, Alanzinho, pé direito, bateu, vai embora. Alan Vitor, o Guarani era Alan Vitor, voltou pro Santos, virou Alanzinho, bateu de perna direita, a bola passou lambendo o poste, que perigo. Por pouco, por muito pouco.
O Santos não faz o segundo, Marcos Luiz. Bola perigosa, realmente uma bola que bateu ali com a parte interna do pé para pegar o Kozlinski no contrapé. Por sorte, a bola passou à esquerda do goleiro do Bugre e foi embora. É tiro de meta batido, Batista. Rocha Autopeças, há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 41, quase 42, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Paulista 2022, Estádio Brinco de Ouro, Guarani 1, Santos também 1, Edu. Olha, eu tenho 7 defesas espetaculares do João Paulo, 2 espetaculares do Kozlinski. Foi o jogo das defesas. Lembrando que na quarta-feira, em 21h30 no Brinco, quarta, hein? 9h30 da noite, Guarani e Botafogo de Ribeirão. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Alterações. No Santos está saindo o Ricardo Goulart para a entrada do Vinícius Balieiro com a 17. No Guarani saiu o Giovanni Augusto cansado para a entrada do Eduardo Persson com a número 18. E também vai entrar ali o Madison com a número 98. 98 Madison, só quero observar ali, sim. Portanto, a outra alteração, está saindo o Bruno Silva, meia dúzia para a entrada do Madison com a 98. As alterações no segundo tempo, Batista. Ele tirou o Giovanni Augusto, só se o Giovanni Augusto pediu para sair, né? Cansou, né? Arriou, Batista. Cansou. Arriou, cansaço. Arriou, né? Cansaço total. Ele e o Ricardo Goulart, os dois jogadores mais técnicos, cada um do seu lado, um alvinegro, um alviverde, os dois extenuados. Mas uma partida exuberante do Giovanni Augusto. Fez tudo no jogo, inclusive gol. Assistências, chute a gol, de fora da área, de dentro da área. Grande partida do Giovanni Augusto. Só se ele pediu para sair, porque mesmo cansado por aquilo que ele jogou nessa partida, tinha que ter permanecido até o final. Estamos com 43, vai ter aí uns 5 talvez, né? A partida vai até a 48. Mas deve ter pedido sim para sair, né? Porque o técnico não ia tirá-lo. Tecnicamente, realmente fazia uma grande partida. O técnico acertou, porque o gol da vitória do Guarani vai ser do Eduardo Persson, 2-1. Eduardo Persson foi quem entrou no lugar do Giovanni Augusto. Placar de 1-1, o jogo está empatado. E o Tigrão vacinou, hein? O gol do Guarani, o gol da vitória será de Eduardo Persson. Ele que toca na bola neste momento, erra o passe, mas a bola foi tirada pelo Pires para a linha lateral, é arremesso. Vem na bola se preparando o Ludic pela direita para fazer a reposição. Usando a força do braço, entregando lá no campo de ataque pela ponta direita para Lucão do Break. Ele caiu, reclamou, o árbitro parou, marcou a falta. Ele está reclamando de um pontapé ali na canela. O árbitro parou, marcou, acho até que atendeu a solicitação da assistente, a Neuza Inês Bach, assistente número 1. 7 minutos. 7 minutos no additional time, portanto, vamos a 52. Aliás, muito boa a assistente. Muito boa a atuação dela. Verdade, trabalho realmente excepcional. Foi ela que apontou lá que tinha jogador do Santos. Tinha pé do jogador do Santos dentro da área, quando o árbitro anulou o gol do Iago na cobrança do Lucão do Break. É falta, partiu, vem água, pé canhoto, levantou na área, subiu o toque de Madison de cabeça, deu rebote no miolo da zaga lá dentro da grande área do Santos. A bola vai embora para fora, para a linha lateral em arremesso pela esquerda. Já vem para a bola para fazer a cobrança. Eliel lançou para Lucão do Break, dentro da área, limpou, a bola voltou. Rodrigo Andrade, uma batida firme, vai embora. Para fora pela linha de fundo, Lucão do Break tentou dominar, acabou escapando a bola, ela voltou, Rodrigo Andrade enfiou o pé,
meteu uma canhotaça com o lado interno no pé direito, a bola, o pé esquerdo, a bola subiu, saiu em tiro de meta para o Santos bater. O Lucão do break, se deixar na frente dele, ele mata, né, Batista? Agora, ajeitar a bola, trabalhar a bola na pequena área e para dar para o seu companheiro, aí não tem jeito. A sorte é que o Rodrigo Andrade estava ligado e chutou contra a meta do João Paulo. Tá vendo como é que é? O Gleger fica me criticando, mas esse é lance para chute de bico. É isso aí. De bico? Não é com o lado interno, sabe? Chuta de bico, entrada da área. Se ele dá uma bicuda, ia fazer o gol ou não ia? Ia. Claro que ia. Aí o cara... Mesmo, Batista, mesmo tenta com fazer um golaço, né? Nossos amigos César e Paulinho lá de Piracicaba já dizia isso. Eita, mano! Chuta pro Gorra de bico, Lazarento. Mas só que hoje, pela partida que tem feito, tá fazendo o João Paulo, hein, Batista? A última defesa que ele fez aí foi impressionante. O Tigrão que costuma dizer, né? Ele tomou o gol, depois ele destomou. Impressionante, que defesa do João Paulo. Eu acho que nem de bico, do jeito que você gosta hoje, tá para passar o João Paulo aí, que tá fazendo um partidão. Aliás, o Campeonato Paulista desse menino é impressionante. Para vencer o João Paulo hoje, só com um armamento a laser. Bala normal não vai atravessar o gol dele não, hein? É falta pela esquerda. Vem pra bola o time do Santos para fazer a cobrança. Vai tomando posição Carlos Sanches. Não há barreira, apenas um homem. É Iago ali no bico direito da grande área. Partiu Sanches, pé direito, cruzou na área. Vem Eliel de cabeça. Afasta, tira. A bola voltou com Sanches. Ele não conseguiu dominar. Iago deu só o corpo. A bola tocou no corpo e o Iago dominou. Tentou a passagem, não conseguiu. Domina pela direita. Ludwig tentando levar com Persson. Ele carrega, toca o jogo atrás pela direita para Iago. Dali por dentro para Madison. Entrada fortíssima do Balieiro. Vai tomar cartão. É falta, campo de ataque para o Guarani bater. E ficou barato, né, Batista? Porque ele parou a jogada na base da falta. Vinícius Balieiro com a número 17 no Santos. Falta para o Guarani bater do campo de ataque. 48 minutos passados, etapa final. Vamos até 52. 7 minutos no aditional time. Há tempo do Guarani vencer o jogo. Placar de 1-1. Vai agora, neste momento, na cobrança de falta pela linha direita. O Guarani ataca contra o gol dos Portões de entrada. Vai para a bola para fazer a cobrança. Tomando posição. Autorizado. Partiu Ludwig, pé direito, levantou na área. Deu rebote, a bola voltou. Batida de Hernando, vai embora. Para fora pela linha de fundo. O Hernando com o peito no pé. Bateu tirando do goleiro, mas tirou muito. E o João Paulo ficou desviando com o olho. Fez a defesa com os olhos. A bola foi embora. Do outro lado, pela linha de fundo, é tiro de meta para o Santos bater. Porque como você disse, né, Batista? Se ela vem assim, ó, um pouquinho para baixo e do lado esquerdo entraria. Aí o João Paulo ficou olhando, falou sai, e ela saiu, Batista. Tem coisa que é legal. Sim. Tem coisa que é super legal. Muito bem. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbela com 2 L's. E Cortag, especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos. Acesse cortag.com.br. Siga no Instagram @Cortag Brasil. Rafael Mantilha, ouvinte comentarista, acredita ainda na vitória do Guarani, hein, Rafael? Ô, Batista, dá pra ganhar, o Guarani tá mais próximo de ganhar do que o Santos, né? Faltando 1 minuto aí.
Vamos aguardar, mas o Guarani não jogou mal, não. Pelo contrário, jogou muito bem. É que o goleiro do Santos realmente fechou o gol. Lúdico cobrou arremesso lateral, a bola com o Lucão do Break pela lateral da grande área, tocando para Iago, ele aperta a canhota, rolou para Lucão do Break, entrada da área, marcação em cima dele, a bola volta, Matson domina, recebe na perna direita, ele recua muito, o time do Guarani estava inteiro no campo de ataque, vem pela esquerda, levantamento de Derlan, toca na frente, vem para Persson, rolou para Rodrigo Andrade, na entrada da área, dominou, ajeitou, Iago, pé canhoto, bateu, vai embora. Para fora pela linha de fundo. Essa é a mania do jogador, não olhar para o gol. Ele acha que o gol tá para lá e aí ele chuta para lá, entendeu? Se ele levanta a cabeça, dá uma olhadinha, não faz isso aí, hein, Marquinhos? E aí fica naquela, né? Usando o poder da memória, tentando adivinhar. O árbitro vai pedir a bola, vai terminar o jogo, Batista. Apita o árbitro, termina a partida. Empate do Guarani, o Bugre buscou o empate. O Santos saiu na frente, fez um gol. Quem marcou o gol foi o Eduardo Bauerman. De cabeça, falha do sistema defensivo bugrino. E aí o Guarani buscou o empate numa confusão imensa que teve a participação do VAR. E quem marcou foi Giovanni Augusto, que jogou uma enormidade. Mandou na rede, marcou o gol de empate. Final no brinco. Guarani 1, Santos também 1 e na sequência vem aí jogo aberto no comando Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Meus amigos, é o seguinte, então com esse empate 1-1, o Corinthians, o Guarani está no grupo A, Corinthians vai jogar, tem 4 pontos, em segundo o Guarani com esse empate 4 pontos, o Corinthians ele ganha no saldo, em terceiro o Água Santa, que ganhou hoje de manhã, aliás empatou, ganhou ontem 1-0 do Novo Horizontino, Água Santa é o terceiro colocado com 3, a Inter de Limeira, a quarta colocada com 2 pontos. A Inter vai jogar em casa contra o Botafogo de Ribeirão. Começa a 20h30. Se vencer, vai a 5 e pode ultrapassar aí o Guarani. Marcos Luiz, vamos lá. Um destaque seu aí depois desse 1-1. Grandes defesas aí do João Paulo, do Kozlinski. Jogo que marcou aí pela primeira vez o Giovanni Augusto como titular. E olha, aconteceu de tudo, hein? Muita coisa. Tava 1-0 o Santos, o gol marcado pelo Eduardo Bauerman. E aí, pênalti pro Guarani no segundo tempo. O Lucão do Break bate. Quem sofreu o pênalti, aliás, foi o Giovanni Augusto, tá? Lucão do Break bate o pênalti, Marquinhos, aí o goleiro do Santos defende, no rebote o Iago faz o gol, vai pra comemoração, Batista grita gol, ele, depois vem o VAR, uma confusão danada, invasão aí do Iago e também tinha um do Santos na invasão, aí voltou a cobrança. E aí o Giovanni Augusto acabou empatando 1-1 com grandes defesas. Marcos Luiz. Legal, Edu. Só lembrando que o Guarani não conseguiu a vitória, mas um ponto diante da equipe do Santos melhora. Até porque os dois do grupo são os dois times que vão se classificar e com certeza o Daniel Paulista estará de olho no complemento de mais uma rodada. Guarani que tem jogo no meio da semana, né, Edu? Vai enfrentar a equipe do Botafogo quarta-feira, dia 9, às 21h30. Não é isso, Edu Pinheiro? 21h30, horário espetacular. Eu não estou encontrando aqui o público, viu? Nem público, nem renda. Até agora não foi passado também. Estou aqui monitorando, mas não tive acesso, Edu. Não teve acesso. Olha, nosso ouvinte comentarista se despedindo aí, dando a sua palhinha desse 1-1 Guarani Santos. Saiu o público aqui, Edu. Opa, vamos lá, sim. Então, público 4.251. Sim. Para uma renda de 90.780. 90.780 renda, público 4.251. 90. Você vai encerrar aí com o Rafael e eu quero aproveitar para mandar um grande abraço parabenizando. Participou de forma brilhante e realmente acrescentou bastante na nossa jornada. Muito obrigado, um grande abraço e parabéns ao Rafael Mantilha. Mantilha, é verdade. Mantilha, parabéns, viu? Comenta bem, cara. Você foi muito bem, né? A sua palhinha final, Rafael Mantilha. Bom, obrigado, Edu. Obrigado, Batista. E foi um prazer participar com vocês aqui. Para mim é um sonho. Eu falei para vocês que
no começo que eu considero vocês da minha família, de tanto que eu ouço aí a programação de vocês, né? E gostei do Guarani, acho que aquela questão da bola aérea defensiva precisa ser ajustada. O Guarani esteve mais próximo de ganhar do que o Santos, com certeza, pelo que jogou, e o goleiro do Santos esteve muito bem. E podemos ver qual a diferença de você jogar com meia, né? O Giovani fez uma grande partida e agora o Guarani teve uma sequência difícil, agora esses 4 primeiros jogos difíceis. Não que o próximo jogo vá ser fácil, não é isso, né? Todo jogo do Paulista da 1 é jogo difícil, mas o Guarani precisa agora deslanchar para poder, ganhando esse jogo do Botafogo de Ribeirão e outros, né? Para poder caminhar rumo à classificação aí no grupo, com certeza. Obrigado pela oportunidade, adorei estar aqui com vocês, viu? Um grande abraço. Um grande abraço, hein? Parabéns, tem cacuete de comentarista aí, ó. Se Tigrão vacilar, se Zorzinho vacilar, se H vacilar, eu acho que o Batistão já puxa o contrato. Bate aí, Rafael Mantilha, hein? Lá do Proença. Muito bem. Oi, Tigrão, vamos comentar. Público, 4.251, a renda, 90.780, 1-1. Grandes defesas, lance polêmico. E olha, foi sensacional esse Guarani Santos, hein, Tigrão? Grande jogo de bola. Aliás, dentro da minha expectativa, felizmente não choveu, gramado perfeito, os dois times procurando ganhar o jogo, mas o Guarani foi mais intenso, né? O Guarani fez prevalecer os aspectos campo e torcida, o público apoiando. Tá certo que no momento em que era melhor do que o Santos, tomou um gol num vacilo, num erro, numa linha de passes de cabeça dentro da sua grande área, que é inadmissível para um time bem treinado, mas tomou o gol. Aí não se abateu, não se desorganizou, foi para cima, foi para dentro do Santos. Era melhor quando tomou o gol e continuou melhor quando estava em desvantagem. Foi para o vestiário perdendo por 1-0 e veio para o segundo tempo e acabou empatando o jogo no gol de pênalti do Giovani Augusto. Para mim, o melhor jogador do Guarani em campo. Bateu muito bem, depois de uma polêmica, dupla invasão, aquele negócio todo. E o Lucão bateu muito mal. O Lucão bateu no meio do gol e a meia altura. Aí é pedir para não fazer. Mas o Guarani foi intenso, fez a melhor partida dele até agora na competição, acima, inclusive, da estreia contra o São Paulo no próprio Brinco de Ouro. Deixou uma péssima impressão na quarta-feira lá em Mirassol. E hoje já recuperou essa imagem. Chegou inteiro para o jogo, com muita personalidade. A presença do Giovani Augusto, sendo esse indutor de jogadas ofensivas, sendo esse homem da transição, pisando na área, chutando em gol, dando assistências, metendo bola aérea, como nessa defesa para mim, impossível do João Paulo na cabeçada, salvo engano de minha parte, do Lucão do Break. Cabeceou para fazer no chão, forte, olho aberto, e o cara foi buscar. Jogada do Giovani Augusto na linha de fundo, muita qualidade, tá entrando no ritmo e tem tudo para ser o protagonista desse time do Guarani dentro da temporada de 2022. Se nós tivéssemos que apontar um vencedor pela intensidade e pelas oportunidades criadas, claro que teríamos que apontar o Guarani. Basta ver quantas defesas importantes também fez o Kozlinski e quantas defesas importantes e algumas quase que milagrosas fez o João Paulo. Pelo menos o dobro, quase o triplo. Então isso mostra quem fustigou mais, quem criou mais, quem chegou mais e quem esteve mais próximo da vitória. Só faço um senão a atuação do Guarani, que empatou aos 14 minutos. Ele estava inteiro em cima do Santos, o Santos não tinha mais resistência física para suportar a pressão, e aí o Guarani empatou. Na penalidade, batida 2 vezes, e na segunda, aqui valeu pelo Giovani Augusto. Aí, aquela intensidade vista em todo o primeiro tempo e até o momento em que o Guarani empatou, ela diminuiu. O Guarani tirou um pouquinho o pé. Para mim, se é que podemos colocar, dentro de uma atuação muito boa, o erro de estratégia do Guarani. Deveria ter continuado, ao empatar, empurrando o Santos contra a sua própria grande área, para chegar ao segundo gol e para liquidar a fatura, porque estava mais próximo, porque tinha o jogo nas mãos, porque tinha o comando do jogo,
porque tinha a maior intensidade, a maior organização e praticava um melhor futebol. Guarani, quando fez o gol, percebendo que o Santos, que estava na frente, tomou um empate, poderia adiantar novamente as suas linhas, teve pelo menos 25 minutos ali de um jogo um pouco mais cadenciado, de um jogo um pouco mais cauteloso. E isso talvez tenha custado os 2 pontos, não perdidos. Não é perdido, não. Empatar com um grande em casa não tem nenhuma tragédia, é sempre um bom resultado. Mas os 2 pontos não conquistados. Guarani somou apenas 1 e poderia ter somado 3. Acho que essa queda de intensidade, de ritmo, né? Essa verticalidade que o time tinha, que só foi retomada depois dos 40 minutos, custou esses 2 pontos. Ainda assim, jogou com autoridade, jogou com imensa organização, jogou com as linhas muito próximas, jogou de forma agrupada e criou as melhores situações e, mesmo tendo diminuído depois do empate, o Guarani fez do goleiro do Santos o craque do jogo, o protagonista, o cara que sobrou na partida e que foi inclusive eleito pela emissora que tem os direitos de transmissão como o craque do jogo, como o destaque individual da partida, não só do lado do Santos, mas do jogo como um todo. Este fato, por si só, é suficientemente forte para mostrar quem jogou mais. Acho que se fôssemos apenas quantificar aquilo que aconteceu no jogo, e se fôssemos, pelo movimento geral de ações da partida, dizer quem é que merecia vencer, o simples fato de compararmos as atuações dos 2 goleiros, e olha que o Guarani, o goleiro Bugrino também foi bem, só o fato de ter feito tudo o que fez no jogo, o João Paulo já nos sinalizaria na direção de mostrar que um time mereceu sair vencedor. E esse time foi o Guarani. De qualquer forma, o Santos também fez uma boa partida, o Santos se defendeu bem e teve individualmente um herói. Teve individualmente um cara que fez a diferença, que foi o seu goleiro, num ótimo jogo de bola, 1 para o Guarani, 1 para o Santos, no Brinco de Ouro da Princesa, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Muito bem, Tigrão. Um abraço para o Ricardo Alex Nogueira, corintiano, né? E a quarta-feira, aniversário dele, antecipadamente, os nossos parabéns ao Ricardo Alex Nogueira. Vamos lá, Zorzinho. Público, 4.251, a renda, 90.700. 1-1. E que jogão, hein, Zorzinho? Ah, que jogão, hein, Edu? Gostei demais do jogo. Gostei da performance do Guarani. Criou várias oportunidades. A presença do Giovanni Augusto dá um ritmo diferente a esse meio de campo. É claro que ainda, veja bem, é a primeira partida do Giovanni Augusto como titular, hein? Ou seja, eu quero dizer com isso, jogador que ainda está em evolução. Entrou lá um pedaço lá dos últimos jogos, né? Foi adquirindo forma física, a gente percebe que ainda falta ritmo, mas hoje vem como titular e, olha, uma surpresa agradabilíssima para o torcedor bugrino. Eu acho que a presença do Matheus Pereira, ele ainda muito tímido, né? Primeiro jogo, nós vimos aí que acabou saindo extenuado, cansado. Isso é falta de ritmo, não participou da pré-temporada. Então sentiu no aspecto físico, mas é um jogador também que pode ajudar, um jogador que, a hora que entrar em forma, pode ser que melhore aí o seu desempenho. Gostei do meio de campo do Guarani hoje, o posicionamento do Bruno Silva e do Índio de início, um pouco mais defensivo, aí o Guarani toma o gol e vem uma estratégia diferente, adiantando um pouco mais o Índio, chegando, pisando na área, né? Eu gostei muito. Olha, o empate, para mim, não disse o que foi o jogo. O Santos teve, no primeiro tempo, algumas jogadas interessantes, algumas jogadas agudas, teve o seu gol, uma falha de posicionamento ali da defesa do Guarani, e a partir daí, no segundo tempo, praticamente que nada, né? O Kozlinski fez uma defesa ou outra, mas assim, nada com volume, nada chegando, pressionando, nada disso. O Guarani ditou o ritmo do jogo os 90 minutos. Desde o início da partida nós falávamos da postura, nós falávamos da agressividade, chegando. Eu concordo com o Tigrão, acho que depois do gol de empate poderia ter adiantado um pouco mais as linhas, botado pressão realmente para tentar virar o jogo.
em um momento da partida chamado pelo Batista, eu disse isso, né? Eu acho que o Guarani faltou acreditar um pouquinho que poderia vencer. Claro e óbvio que teria que ultrapassar esse monstro, João Paulo, que hoje, olha, esse menino aí tem tudo para ser um dos goleiros da seleção brasileira, hein? E não estou falando da partida de hoje, não. Estou falando da sequência, eu tenho acompanhado o trabalho dele. Um baita de um goleiro. E mostra que as defesas que ele fez hoje, impressionante, né? Aquela na cabeçada do Lucão no segundo tempo, acho que foi a última defesa difícil que ele fez no jogo, foi impressionante. Eu vi a bola dentro do gol e ele foi lá e fez a defesa. Então, Edu, eu gostei. Eu acho que aquela impressão ruim que nós ficamos na última partida contra o Mirassol, hoje o Guarani mostra que está na competição. Você vê que algumas mudanças, parabenizar o Daniel Paulista também, que teve essa visão, mudou o meio de campo, mudou o posicionamento. O Guarani veio com 2 linhas de 4, né? Com o Giovanni Augusto e o Lucão um pouco mais adiantado ali, fechando essa segunda linha. Eu gostei demais. Eu acho que esse é o caminho. E tomara, né, Edu, ouvintes, torcedores do Guarani, que continue nessa evolução. Porque o Guarani, tecnicamente falando, enfrentou um time, né, que provavelmente vai se classificar, um time que provavelmente vai estar lá nas cabeças, que é o Santos Futebol Clube, de igual para igual. E merecia a vitória. O Guarani mereceu os 3 pontos. Só que hoje esbarrou, novamente, eu digo, nesse baita desse goleiro, João Paulo. Então é isso, Edu. Gostei. Acho que o empate ficou ali com um gostinho amargo justamente por isso. Mas o Guarani fez um bom jogo e a gente espera que na próxima partida continue nessa evolução, porque se evoluir ainda mais do que foi feito hoje, o Guarani vai brigar nas cabeças, Edu. Muito bem, olha, o Giovanni Augusto pode fazer com que o senhor esqueça o Regis. O Regis já jogou 4 vezes no Curitiba, 4 jogos. Nas 2 primeiras ele acabou entrando no finalzinho, depois começou as outras 2 como titular, saiu no finalzinho e ontem ficou no banco no jogo contra o São Joséense. Esse é o Regis e saiu do Guarani e foi para o Curitiba. Já já o craque do jogo, hein? Quem será? Quem será? Quem será? Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam. Você aí no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Você no Facebook. Você nas diversas plataformas aí na internet. Muito obrigado. Você no Bom Radinho AM 1170. Você de Ribeirão Preto, AM 1270. E no FM faixa estendida 85,7. Que chique, hein? Estamos no FM, mas na faixa estendida não são todos os aparelhos que tem, mas estamos no FM, né? Que era um sonho, uma pretensão da casa aqui. Estamos muito bem, graças a Deus, graças a você, tá bom? E continua aqui o convite, venha o jogo aberto e olha, não percam as defesas. Os nossos analistas, às vezes, ficam sem paciência e tal, mas eu vou colocar 9 defesas que o amigo Batista gritou. 9! Mas vale a pena, hein? Que jogaço, como jogaram aí os goleiros, esse do Santos João Paulo e o Kozlinski do Guarani. Bem, você vai ouvir na sequência o gol do Giovanni Augusto, gol de pênalti. Ele empatando no segundo tempo, público 4.251. E aqui fechado, hein? Guarani 1, Santos também 1. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Cor Bela Tintas você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Cor Bela. Cortag. Especialista em ferramentas e acessórios para o assentamento de pisos cerâmicos e porcelanatos.